O silêncio da mansão foi quebrado pelo grito da faxineira. Esse menino viveu comigo no orfanato. Seus olhos estavam fixos no retrato dourado na parede, e o patrão, sem entender, percebeu que algo muito maior estava prestes a vir à tona. Henrique acordava sempre no mesmo horário, sem despertador. Era automático. 7 horas da manhã. O quarto enorme parecia pequeno quando ele abria os olhos e encarava o teto branco. Nenhum som além do leve barulho do vento batendo nas janelas altas. A mansão era toda silenciosa, como se o tempo ali tivesse esquecido de seguir em frente. Henrique gostava assim. Não suportava barulho. Não queria gente falando à toa pelos cantos. Desde que ficou rico, fez questão de manter sua vida cercada de silêncio. Era como ele se sentia por dentro. Quieto, seco, sozinho. Vestia a mesma camisa branca e calça social todos os dias, como se a rotina fosse a única coisa que ele ainda conseguia controlar. Descia a escada devagar, passava pelo quadro antigo na parede, o único retrato infantil da casa, e evitava olhar para ele. Mas sempre olhava. Não queria, mas olhava. Na foto, 2 meninos. Um deles era ele mesmo, ainda pequeno, com um sorrisinho forçado e um corte de cabelo reto que deixava a testa grande. O outro menino, bem mais novo, estava rindo de verdade, com os olhos apertados e os braços jogados por cima do irmão mais velho, Miguel. Henrique não falava o nome do irmão em voz alta fazia anos. Pensar nele ainda doía como se fosse ontem. Miguel tinha desaparecido quando tinha só 5 anos. Uma tarde qualquer, um passeio qualquer, e nunca mais voltou. Henrique, na época, tinha 11. Lembrava do pai gritando com a polícia, da mãe parada no sofá, sem conseguir chorar, como se tivesse virado pedra. Aquela cena ficou gravada na cabeça dele como se fosse um filme que não dava para pausar. Depois disso, a casa virou um lugar cinza. A mãe, antes animada, ficou doente. Não física, mas por dentro. Passava os dias olhando pela janela. O pai se enfiou no trabalho e quase não aparecia em casa. Henrique ficou solto, sem saber onde se agarrar. O único jeito de suportar aquilo foi prometer para si mesmo que um dia traria Miguel de volta. Era criança, mas sentia que devia isso para ele, para a mãe, para a família que nunca mais foi a mesma. O tempo passou. Henrique cresceu rápido, como quem quer fugir da infância. Estudou, trabalhou, abriu empresa, ficou milionário, ganhou prêmios, saiu em revistas, deu entrevista na TV, mas nunca se sentiu completo. A casa enorme, os carros de luxo, os negócios de sucesso, nada disso preenchia o buraco que ficou dentro dele, porque Miguel ainda estava lá, no fundo da memória, nos sonhos que ele evitava contar. Na cozinha, o café da manhã estava sempre pronto. Ele comia pouco, um copo de suco, uma fatia de pão, às vezes nem isso. Os funcionários sabiam que ele era de poucas palavras, evitavam puxar conversa. Era um clima estranho, mas todo mundo já tinha se acostumado. Henrique passava as manhãs no escritório da mansão, uma sala cheia de livros e quadros caros. Mas ele quase não lia, nem prestava atenção nas pinturas. Ficava sentado em frente ao computador, abrindo relatórios, assinando contratos, assistindo reuniões sem prestar muita atenção. Tinha tudo sob controle, mas por dentro parecia que estava no piloto automático. Às vezes, olhava a velha agenda da mãe, guardada numa caixa de madeira. Ela escrevia tudo ali, datas, receitas, pensamentos soltos. Em várias páginas, encontrava rabiscos sobre Miguel. Miguel gosta de desenhar. Miguel disse que sonhou com o irmão. Henrique e Miguel no piano. Eram anotações bobas, mas viraram preciosas depois do sumiço. Ele lia e relia, como quem tenta encontrar uma pista. Mas nunca achou nada. No fim da tarde, Henrique costumava caminhar pelo jardim da mansão. Tinha rosas vermelhas, árvores bem cuidadas, um banco de ferro no canto. Parava ali, fechava os olhos, respirava fundo. Tentava se lembrar da voz do irmão, mas já não conseguia. Era como se o tempo estivesse apagando Miguel da cabeça dele, e isso o deixava apavorado. Mesmo assim, nunca pensou em vender a casa. A mãe morreu ali, o pai também. Era o único lugar que ainda guardava alguma lembrança real da vida antes da tragédia. Por mais que doesse, Henrique se recusava a sair dali. Tinha medo de esquecer completamente, de deixar para trás a única promessa que ainda fazia sentido: encontrar Miguel. À noite, a mansão ficava ainda mais quieta. O barulho da cidade mal chegava lá. Henrique jantava sozinho, com o celular na mesa, mas sem mexer. Não tinha filhos, nem esposa,
nem amigos próximos. Os poucos contatos eram de trabalho. Vez ou outra, recebia uma mensagem de alguma ex ou de alguém que queria marcar uma reunião. Nunca respondia. Antes de dormir, parava diante do retrato dos meninos. Dessa vez, encarava o rosto do irmão mais novo sem fugir. Era como um ritual. O tempo tinha passado, mas o retrato continuava igual. E no fundo, Henrique sabia que Miguel podia estar em qualquer lugar. Vivo, talvez. Perdido. Com outro nome. Outra vida. Ele já tinha contratado detetives, feito anúncios em programas de TV, oferecido recompensa. Nada. Nenhuma pista. Nenhum sinal. Aos poucos, o mundo inteiro tinha parado de procurar. Só ele insistia. Só ele não aceitou o fim. Mas tudo mudou no dia em que Lúcia apareceu. O portão da mansão abriu devagar, com aquele rangido velho que ninguém tinha se importado em consertar. O segurança nem precisou perguntar. Lúcia chegou com um papel na mão, nome dela e horário marcados. Estava com uma mochila simples nas costas e um jeito meio inseguro de andar. Foi entrando olhando para os lados, como quem tenta entender onde está pisando. Os olhos batiam nas paredes, nos móveis, no chão brilhando. Aquela casa era grande demais para ela. Foi recebida pela governanta, Dona Rosa, que cuidava da parte prática da casa havia anos. Rosa era brava, direta, e falava rápido como se o tempo dela valesse mais que o dos outros. Apontou onde era o quarto da nova funcionária e explicou as tarefas com pressa. Lúcia só ouvia, concordando com a cabeça. Não perguntou nada, só dizia sim, senhora, mesmo quando não entendia direito. No rosto dela, dava para ver que não era medo, era outra coisa. Parecia um respeito guardado com cuidado. Lúcia tinha sido contratada por agendamento. Um funcionário da empresa de Henrique indicou o contato de uma mulher que organizava seleções. Era tudo muito prático. O próprio Henrique nem chegou a conhecer Lúcia antes de ela começar. Ele só assinava e deixava os outros cuidarem disso. E assim ela apareceu ali, no meio de uma casa onde ninguém falava muito, e o silêncio era parte da mobília. Na primeira manhã de trabalho, Lúcia acordou cedo, antes de todo mundo, fez o café da forma como tinha aprendido com a avó, colocou o pão para assar e arrumou a mesa do jeito mais bonito que conseguiu. Ninguém tinha pedido aquilo, mas ela fez mesmo assim. Era o jeito dela, cuidar em silêncio. Quando Henrique desceu, viu a mesa montada, o suco fresco, a manteiga em potinhos separados. Não disse nada, nem agradeceu. Só sentou, pegou o café e começou o dia. Lúcia observou de longe, quieta, mas com um olhar de quem estava tentando entender aquele homem que parecia viver num mundo fechado. Com o passar dos dias, ela foi se ajustando. Não falava demais, mas quando abria a boca, era sempre com um tom calmo. Ajudava os outros funcionários, pegava tarefas que nem eram dela, e ninguém reclamava, porque no fundo ela deixava tudo mais leve. A cozinha ficou mais silenciosa, mas num silêncio bom. Não aquele silêncio triste da casa, mas um silêncio de quem trabalha em paz. Num fim de tarde, Lúcia passou pela sala de estar com um pano na mão, limpando os móveis. Foi quando viu o quadro. Parou. Ficou ali, com o pano pendurado na mão, olhando fixo. Era o retrato antigo dos dois meninos. Ela chegou mais perto, devagar, como se aquilo fosse alguma coisa sagrada. Os olhos dela se arregalaram. O coração bateu mais rápido. Ela conhecia aquele rosto. Sabia exatamente quem era aquele menino menor. Naquela noite, ela não dormiu. Ficou sentada na cama, encarando a parede, passando as lembranças pela cabeça, como se puxasse um filme antigo. Não podia estar errada. Tinha certeza. Aquele era Rafael, o menino do orfanato, o garoto que dormia na cama de cima, que sonhava alto demais, que dizia que tinha vindo de uma casa grande, cheia de janelas, com piano na sala e um irmão que chamava ele de meu campeão. Lúcia lembrava de tudo, das conversas, das lágrimas, da promessa que o menino fazia quase toda noite. Meu irmão vai vir me buscar, você vai ver. Ela passou o dia seguinte toda calada, mexendo nas coisas com as mãos trêmulas. Tinha medo de parecer louca. Afinal, como dizer uma coisa daquelas? Como provar? Mas aquilo crescia dentro dela como um grito preso. No terceiro dia, tomou coragem. Esperou Henrique aparecer na sala, depois do café. Ele estava mexendo em papéis, como sempre. Ela respirou fundo, com a garganta apertada, as mãos suadas. Chegou perto, parou na frente dele. Ele levantou os olhos,
com aquela cara fechada de quem não gosta de interrupção. Ela apontou para o quadro, com a voz meio falhada. Senhor, esse menino... Ele viveu comigo no orfanato. Henrique ficou parado. Não respondeu nada. Só olhou para ela com um olhar duro, como se não tivesse certeza se devia escutar ou mandar ela embora. Mas ela não recuou. Continuou falando. Explicou como conheceu o menino. Contou das histórias que ele dizia, das noites em que chorava sentindo falta da família. Falou do nome que ele usava, Rafael. Disse que ele desenhava muito bem, que sonhava com um piano, com um irmão mais velho que chamava ele daquele jeito, meu campeão. A cada palavra, o rosto de Henrique ia mudando. Não de um jeito escandaloso, mas dava para ver. A mão dele tremia. O olhar ficou perdido. Por dentro, alguma coisa se quebrou. Ele levantou devagar, sem dizer nada, e foi até o quadro. Ficou ali parado, olhando o rosto do menino. Por alguns segundos ninguém falou. Lúcia segurava o choro. Henrique parecia preso em alguma lembrança. Foi aí que ele sussurrou, quase sem voz. Você tem certeza? Ela só balançou a cabeça. Henrique saiu da sala, direto para o escritório. Trancou a porta. Lúcia ficou ali, parada, com o coração batendo forte. Sabia que a partir daquele momento, nada mais seria como antes. Henrique ficou 2 dias praticamente trancado no escritório. Saía só para comer alguma coisa. Não falava com ninguém, não olhava nos olhos de ninguém. O quadro com os 2 meninos parecia o centro de tudo agora. Cada vez que ele passava por ali, parava por alguns segundos e encarava o rosto de Miguel, como se tentasse puxar alguma resposta dali. Lúcia sentia a casa mais tensa. O silêncio que antes era só parte da rotina, agora pesava diferente, como se algo tivesse sido acordado depois de muito tempo dormindo. Ela não se arrependia do que tinha dito, mas também não sabia o que Henrique estava pensando. Não sabia se ele acreditava, se duvidava, se estava bravo ou se tinha ficado mexido de verdade. Na noite do 2º dia, Henrique apareceu na cozinha. Eram quase 11 da noite. Pegou um copo de água e, do nada, olhou para Lúcia, que ainda estava ali, sentada com um caderno velho no colo. Ele perguntou, o que mais você lembra dele? A pergunta veio seca, sem nenhum aviso. Lúcia ficou um pouco surpresa, mas não demorou a responder. Eu lembro que ele desenhava muito. Toda hora, qualquer papel virava um rabisco. Uma vez desenhou um piano, 2 meninos do lado e escreveu: Meu irmão me chama de campeão. Henrique travou. Ficou em pé, parado, como se o chão tivesse sumido debaixo dele. Respirou fundo. Ele falava o nome dele? Não. Só dizia que o nome verdadeiro era segredo. Mas a gente chamava ele de Rafael. Ele falava que esse era o nome que deram para ele. Henrique passou a mão no rosto. A cabeça dele devia estar fervendo. Foi até a sala, acendeu a luz e ficou olhando o quadro de novo. Lúcia foi atrás, devagar. Parou perto, mas sem invadir o espaço dele. Ele contava como foi parar no orfanato? Nunca explicou direito. Só dizia que foi levado por um homem, que chorou muito, que tinha uma mãe que tocava piano e um irmão mais velho que fazia promessas. Henrique sentou no sofá. Não parecia mais aquele empresário sério, blindado. Tava com o olhar distante, perdido, como se fosse outra pessoa. A ficha começava a cair com força. Ele levantou de novo e apontou para o quadro. Esse retrato foi pintado 1 ano antes do sumiço do Miguel. Um artista amigo do meu pai fez. Ele passava uns dias com a gente e pintava cenas da casa. Lúcia se aproximou mais. Olhou com atenção para o menino menor. É ele, tenho certeza. Como você pode ter certeza de uma coisa dessas? Faz mais de 30 anos. A gente não esquece o que mexe com a gente. Eu cuidava dele, mesmo sendo só uma menina. Ele dormia do meu lado. Eu enxugava as lágrimas dele. Eu ouvia os sonhos. Henrique balançou a cabeça, como se não soubesse o que fazer com aquilo tudo. Ninguém nunca achou nada. Eu procurei por anos. Contratei gente, viajei, fui atrás de pistas falsas. Nunca apareceu ninguém com uma informação assim. Às vezes, as respostas não aparecem porque a gente está procurando nos lugares errados. Henrique ficou em silêncio. Pegou o celular, abriu um bloco de notas e começou a anotar coisas, nomes, datas. O rosto estava sério, mas tinha um brilho no olhar que não aparecia fazia muito tempo. Era como se ele tivesse sentido uma fagulha. Esse orfanato ainda existe? Existe. Pelo menos existia até uns anos atrás. Fica em Itaguaçu. Era simples, pequeno.
Tinha uma freira chamada Irmã Cecília que cuidava de tudo. Henrique ficou pensando. Eu vou lá. Posso ir com o senhor? Lúcia, você entende o que está dizendo? Se isso for verdade, se esse menino for mesmo meu irmão, você acabou de abrir uma porta que eu achei que nunca mais ia se abrir. Eu sei. Por isso mesmo eu não podia ficar calada. Henrique olhou para ela de um jeito diferente. Pela primeira vez parecia enxergar Lúcia de verdade. Não só como funcionária, mas como alguém que carregava uma memória importante. Que tinha algo que podia mudar tudo. Você guarda alguma coisa dele? Algum bilhete? Algum desenho? Não. A gente não podia ficar com nada. Mas lembro de um desenho que ele deixou no dia que fugiu. Ele fugiu? Sim. Tinha medo de ser levado de novo por um casal que apareceu lá. Disse que sentiu algo errado. Na noite seguinte, sumiu. Henrique voltou pro quadro. Ficou olhando. Tocou com os dedos a imagem do irmão. Os olhos dele estavam cheios. Não chorava, mas dava pra ver que estava por um fio. Eu lembro de chamar ele assim. Meu campeão. Era coisa nossa. Eu dizia isso quando ele tinha medo de dormir. Lúcia ficou quieta. O que mais ela podia dizer? A conexão entre os dois já estava feita. Henrique respirou fundo, encarou a parede, depois olhou para ela. Amanhã a gente vai para esse orfanato. Quero ver com os meus próprios olhos. Ela concordou com a cabeça. A irmã Cecília vai lembrar. Ela lembra de tudo. Henrique olhou mais uma vez para o quadro, depois para Lúcia. A expressão dele não era mais de dúvida. Era de alguém que começou a acreditar. E quando ele acreditava em alguma coisa, não parava até encontrar a resposta. O carro de Henrique parou em frente ao portão de ferro, já meio enferrujado, com a pintura descascada e um sino pendurado que não fazia mais barulho. A placa que dizia Lar São Vicente de Paulo estava torta e desbotada. Do lado de fora, um gramado mal cuidado e algumas árvores finas que mal davam sombra. O lugar tinha cara de coisa esquecida. Lúcia saiu do carro antes dele, como quem conhece o caminho. Olhou para o lado, para cima, respirou fundo. Fazia muito tempo que não voltava ali, mas tudo parecia igual. O cheiro, o ar parado, a sensação no estômago. Henrique saiu devagar. Observava cada canto, como se fosse procurar o irmão ali mesmo, entre aquelas paredes antigas. Os passos dele eram duros, mas o olhar estava solto, vasculhando tudo. Lúcia bateu na porta de madeira. Esperaram um pouco, até ela se abrir devagar. Uma senhora idosa, de corpo franzino e cabelo preso num coque bem feito, apareceu. Estava com um vestido cinza, limpo, mas muito velho. O rosto era marcado por rugas profundas, mas os olhos ainda tinham firmeza. Irmã Cecília, disse Lúcia com um sorriso tímido. A freira demorou um pouco para reconhecer. Apertou os olhos, inclinou a cabeça. Lúcia, ela confirmou com a cabeça, já com os olhos molhados. Você voltou. Eu precisava. Henrique deu um passo para frente. Estendeu a mão. Sou Henrique Vasconcelos. Queria fazer umas perguntas. A freira o olhou com atenção, como se sentisse que tinha alguma coisa importante por trás daquela visita. Abriu a porta toda. Entrem. A sala era simples. Algumas cadeiras, uma mesa com papéis empilhados, um ventilador antigo fazendo mais barulho do que vento. Um quadro com a imagem de um santo pendurado torto na parede. Lúcia sentou e ficou apertando as mãos, nervosa. Henrique não sentou. Andava de um lado para o outro, tentando organizar as ideias. Irmã, há mais de 30 anos, um menino chamado Rafael passou um tempo aqui. Ele tinha uns 5 anos. Não falava muito da família, mas dizia que vinha de uma casa com piano. Falava de um irmão mais velho. A freira franziu a testa. Rafael. Ela se levantou. Foi até uma estante cheia de pastas. Começou a procurar devagar, puxando uma a uma, abrindo algumas, revirando folhas amareladas. Não temos registros digitais. Tudo ficou no papel. Algumas pastas se perderam na enchente de 2002. Mas me lembro dele. Henrique parou. Olhou para Lúcia. Ela segurou o choro. Ele dizia que o nome dele não era Rafael, mas era o que chamavam. Um menino esperto. Desenhava o tempo todo. Chorava nas primeiras semanas. Depois se fechou. Ele contou alguma coisa? Como veio parar aqui? Pouco. Veio com um homem que disse ser parente. O tal homem desapareceu logo depois. Deixou o menino com a gente e nunca mais voltou. Esse homem deixou nome? Algum documento? Não. Disse que a mãe tinha morrido, que o pai era ausente. Mas havia algo estranho. Ele falava pouco. Fugia das perguntas.
E ninguém investigou isso? Na época não tínhamos estrutura. Chegavam crianças aqui quase toda semana, algumas com histórias horríveis. A gente cuidava como podia. Henrique apertou os olhos, irritado, mas se segurou. Não era hora de discutir com uma senhora que estava ajudando. Ele fugiu, não foi? Sim. A freira andou até uma gaveta trancada. Tirou uma chave do bolso. Abriu com cuidado. De lá, puxou uma folha dobrada, um pouco suja nas pontas, mas ainda inteira. Ele deixou isso no quarto, na manhã em que sumiu. Entregou a folha para Henrique. Ele desdobrou com cuidado. Era um desenho infantil, mas forte. 2 meninos de mãos dadas, em frente a um piano. No canto, rabiscado de lápis preto, uma frase mal escrita. Eu sou Miguel Vasconcelos. Um dia meu irmão vai me achar. Henrique sentou. Pela primeira vez em muito tempo, sentou sem querer. O papel tremia nas mãos dele. Lúcia já chorava sem fazer barulho. Ele lembrava. Henrique falou baixo. Ele sabia quem era. A gente achou que era imaginação. Crianças inventam muita coisa. Henrique olhou para o desenho como se estivesse vendo o próprio passado ali. Esse desenho é real. Esse piano era da nossa mãe. Fica na sala da mansão. Então ele falava a verdade. Sempre falou. Lúcia se aproximou. Olhou o papel com carinho. Eu lembro desse dia. Ele estava agitado. Disse que sonhou com o irmão. Que não queria ir embora com ninguém. Na manhã seguinte, já tinha sumido. Alguém tentou adotá-lo antes da fuga? Um casal. Vieram com papéis esquisitos. Falaram pouco. Foram embora sem se despedir. O homem tinha sotaque. A mulher parecia nervosa o tempo todo. Eu desconfiei. Mas não podia fazer muita coisa. Henrique fechou os olhos. Sentia a raiva crescer. Isso foi quando? Ano de 92, se não me engano. Henrique puxou o celular. Começou a anotar tudo. Datas, nomes, palavras soltas. Olhou para a freira com seriedade. Preciso descobrir para onde ele foi. Ele sobreviveu, eu sei. A irmã Cecília assentiu, tocando no ombro de Henrique. O que esse menino sofreu aqui não foi pouco, mas ele tinha esperança. Sempre dizia que ia voltar para casa. Henrique olhou para o desenho mais uma vez. Sabia que aquilo mudava tudo. A verdade estava ali, perto. Mais perto do que ele sonhou por anos. E agora ele não ia parar. O carro chegou na mansão quase meia-noite. Lúcia estava no banco do passageiro, calada. Henrique segurava o volante com força. Os olhos fixos na estrada, mas a cabeça girando num milhão de pensamentos. O desenho de Miguel estava dobrado no bolso da camisa. Ele tinha tocado aquele papel tantas vezes que parecia já ter decorado cada traço torto, cada letra mal feita. Assim que entraram, a casa estava do jeito de sempre. Silenciosa, escura, enorme. Mas agora o silêncio não parecia o mesmo. Era um silêncio diferente, cheio de vozes antigas que estavam voltando. Henrique subiu direto para o escritório. Acendeu a luz e foi até a estante onde guardava uma caixa de madeira, velha, cheia de coisas da mãe. Sempre esteve ali, mas fazia anos que ele não mexia nela. Tinha medo. Medo do que ia encontrar. Medo do que não ia encontrar. Lúcia ficou na porta, observando em silêncio. Ele abriu a caixa com cuidado. Ali dentro tinham recortes de jornal, fotos antigas, cadernos com receitas, uma correntinha dourada com as iniciais MV e uma agenda azul, toda riscada por dentro. Era a agenda da mãe no ano em que Miguel desapareceu. Ele começou a folhear. As anotações eram simples, curtas. Coisas do dia a dia. Comprar pão. Vacina do Henrique. Miguel teve pesadelo. E então, ele parou numa página. A caligrafia era meio torta, como se tivesse sido escrita com pressa. Miguel disse que o Henrique chamou ele de campeão antes de dormir. Ele repetiu isso umas 10 vezes. Ficou todo feliz. Disse que o irmão era seu herói. Henrique sentiu um aperto no peito. Aquele pedaço de papel era como uma voz da mãe sussurrando direto no ouvido dele. Lembrava daquele apelido. Era coisa só deles. E o jeito como a mãe tinha escrito mostrava que, mesmo nas coisas simples, ela prestava atenção. Ele virou mais algumas páginas. Encontrou um desenho colado com fita. Era de Miguel. 2 bonequinhos segurando as mãos e um piano no fundo. O mesmo tema do que tinham encontrado no orfanato, mas mais colorido, mais feliz. Ele parou ali, olhando aquilo. Por um instante, parecia que o tempo tinha voltado. Aquela época ainda existia. Ainda tinha cor. Ainda tinha cheiro de domingo e som de risada infantil pela casa. Lúcia se aproximou devagar.
Ele não esqueceu, Henrique. Ele balançou a cabeça, os olhos cheios d'água. E eu quase esqueci. Não esqueceu. Você só guardou. Bem fundo. Henrique respirou fundo e se levantou. Foi até a estante da lateral, onde ficavam algumas pastas antigas da empresa da família. Tinha uma gaveta trancada. Puxou a chave de dentro da caixa e abriu. Lá dentro, centenas de documentos. Contratos, papéis de bens, registros. Ele puxou uma pasta marcada com o ano do desaparecimento. Folheou rápido, sem muita ordem. Estava buscando qualquer nome, qualquer coincidência. Parou num contrato de venda de um terreno, com a assinatura de um tal de Álvaro Cury. O nome fez ele travar. Cury. O que tem? Lúcia perguntou. O sobrenome da mulher do orfanato. Nádia Cury. Henrique puxou outra pasta. Achou um recibo de pagamento de uma obra feita na casa por uma empresa chamada Cury em Irmãos Construtora. Era do mesmo período. Essa mulher teve acesso à nossa casa. Lúcia ficou pálida. Você acha que ela... Eu não acho. Eu tenho certeza. Henrique pegou o celular e ligou para um número. Era tarde, mas não se importou. O telefone chamou várias vezes antes de atender. Roberto? Fala, Henrique. Que foi? Aconteceu alguma coisa? Preciso de você aqui amanhã cedo. Traz tudo o que conseguir sobre uma mulher chamada Nádia Cury. Quero endereço, histórico, qualquer ligação com serviços sociais, adoção, tudo. Tá bom? Mas o que tá rolando? Eu achei o Miguel. Silêncio do outro lado. Repete. É isso mesmo que você ouviu. Henrique desligou antes de ouvir mais. Estava agitado, mas com foco. Voltou pro quadro na sala. Olhou pro retrato dos dois. Dessa vez, sem tristeza. O rosto de Miguel parecia sorrir de novo. E Henrique não queria mais fugir disso. Ele lembrou de uma tarde, anos atrás, quando prometeu pra mãe que ia trazer o irmão de volta. Ela estava no quarto, fraca, segurando uma foto nas mãos. Disse com a voz baixa: Promete pra mim, Henrique. Não deixa o Miguel ser esquecido. Na hora ele respondeu: Eu prometo, mãe. Mas, com o tempo, essa promessa foi se apagando. O mundo não dava espaço para sentimento. Ele foi engolido pelos negócios, pelos anos que passavam rápido demais. E agora, com um papel amassado no bolso, um desenho velho na mão e o nome Miguel Vasconcelos, escrito com lápis de criança, tudo estava voltando. Henrique se virou para Lúcia. Amanhã isso começa de verdade. Ela assentiu. Eu tô com você. Ele sorriu, pequeno. Era raro. Mas naquela noite, aconteceu. Henrique não ia mais viver cercado de silêncio. Agora ele tinha algo para dizer. E o mundo ia ouvir. O sol ainda nem tinha nascido quando Henrique apareceu na cozinha. Vestia uma camisa preta, calça jeans escura, e parecia mais acordado do que nunca. Lúcia já estava pronta, esperando com uma mochila pequena nas costas e um olhar firme, mesmo com a cara de quem não dormiu nada. Os dois entraram no carro em silêncio. Henrique dirigia rápido, mas com controle. O rádio desligado, o celular no porta-luvas. Ele não queria interrupções. Sabia que aquele dia podia mudar tudo. Depois de quase 2 horas na estrada, passaram por uma cidade pequena, com casas baixas e ruas estreitas. O orfanato Santa Clara ficava numa área afastada, perto de um morro cheio de árvores. Não tinha placa na entrada, só um portão simples de madeira com a pintura falhada e uma tranca antiga pendurada de lado. A fachada era velha, mas ainda firme. Dava para ver que aquilo ali tinha resistido ao tempo. Lúcia saiu do carro primeiro. Caminhou na frente, com passos firmes. Henrique foi atrás, com o desenho do Miguel dobrado no bolso. Ela puxou uma corrente e bateu numa peça de ferro presa na parede. Fez um barulho metálico que ecoou pelo pátio vazio. Esperaram alguns segundos até uma mulher abrir a porta. Era magra, alta, devia ter uns 60 anos. Cabelo preso num coque simples. Vestia um jaleco bege e tênis brancos. Bom dia. Posso ajudar? Ela perguntou. A gente precisa conversar com alguém da coordenação, disse Henrique direto. Com que assunto? É sobre um garoto que passou por aqui há 30 anos, Rafael, também conhecido como Miguel Vasconcelos. O nome fez a mulher mudar de expressão na hora. Ela olhou para Lúcia, depois para Henrique, com o rosto mais sério. Entrem. A sala de dentro tinha cheiro de mofo e produto de limpeza. As janelas estavam abertas, mas a brisa não dava conta do calor abafado. Ela os levou até uma salinha nos fundos, onde havia uma mesa cheia de pastas,
Uma estante com brinquedos antigos e um ventilador girando devagar no canto. Meu nome é Iraci. Trabalho aqui há 40 anos. Já vi muita coisa, mas esse nome, Miguel Vasconcelos, é a primeira vez que ouço. Henrique puxou o desenho do bolso. Colocou em cima da mesa. Esse menino disse isso antes de fugir do orfanato. Que o nome dele era Miguel. Que tinha um irmão que chamava ele de Campeão. Isso significa alguma coisa para a senhora? Iraci olhou o papel com atenção. Tocou nos cantos, virou de um lado para o outro. Depois cruzou os braços. Eu lembro desse menino. Rafael. Era calado. Ficava no canto desenhando. Nunca se metia em confusão. Um dia sumiu. A gente nunca soube o que aconteceu. Lúcia deu um passo para frente. Eu cresci aqui também. Dormia na mesma ala que ele. Eu lembro do dia em que ele fugiu. Ele tinha medo de ser levado por um casal. Iraci fechou a cara. Isso é verdade. Um homem e uma mulher vieram atrás dele. Diziam que iam adotar, mas o jeito era estranho. Ele ficou apavorado. Falava que não queria ir, que aquele não era o caminho dele. E a senhora deixou mesmo assim? Henrique perguntou duro. A gente tentou impedir, mas eles tinham papéis. Tinham autorização. Só que ele fugiu antes que levassem. Nunca mais apareceu. Henrique respirou fundo, passando a mão na nuca. Vocês não têm mais nenhum registro? Documento? Nome dessas pessoas? Iraci foi até um armário velho. Tirou uma caixa de papelão cheia de fichas. Começou a procurar com calma, os olhos correndo pelas etiquetas. Tudo que a gente tem são esses papéis antigos. Algumas fichas se perderam com o tempo. Outras estão pela metade. Depois de alguns minutos, puxou uma pasta fina com o nome Rafael M., escrito de caneta. Isso é o que sobrou. Henrique abriu a pasta. Lá dentro, uma ficha amarelada com informações básicas. Nome, idade aproximada, data de entrada. Na parte de família, estava escrito desconhecida, mas havia uma anotação rabiscada de lápis, quase apagada. Menino diz lembrar de música, casa com janelas grandes e irmão mais velho. Fala sobre piano, insiste que foi tirado da mãe. Henrique passou os dedos devagar sobre a frase. Lúcia olhava com os olhos marejados. Iraci observava os dois, ainda tentando entender o que estava por trás daquela visita. Henrique virou a página. No fundo da pasta, tinha uma folha grampeada com os nomes dos visitantes daquela semana. Um dos nomes chamou a atenção dele. Aqui, Nádia Cury. Iraci franziu a testa. Essa mulher, eu lembro dela. Ela vinha aqui com frequência naquela época, sempre querendo ajudar. Dizia que era ligada a uma ONG de adoção, mas sempre agia como se já tivesse escolhido a criança antes de conhecer. Tinha algo nela que incomodava. Ela estava envolvida com alguma coisa maior, Henrique disse, com a certeza crescendo dentro dele. Iraci assentiu, devagar. Depois que Rafael fugiu, ela nunca mais apareceu. Henrique levantou da cadeira. Estava agitado. Andava de um lado para o outro. Cada informação encaixava com outra. A linha entre o passado e o presente estava ficando clara. Ele voltou a olhar o desenho. Miguel estava aqui. Ele deixou esse recado. Ele queria ser encontrado. Iraci olhou Henrique com um olhar sério. Se esse menino for mesmo seu irmão, Sr. Vasconcelos, ele passou por muita coisa. E fugiu pequeno, sozinho. Sobreviveu sem ninguém por anos. Só Deus sabe o que ele enfrentou. Henrique apertou os olhos, mas não respondeu. Só pensava numa coisa. Ele tinha deixado Miguel sozinho por tempo demais. Mas agora não ia mais falhar. Lúcia se aproximou de Iraci. A senhora se lembra se ele tinha algum amigo aqui? Alguém que talvez tenha sabido para onde ele foi? Tinha um garoto mais velho, Paulo. Eles dormiam no mesmo quarto. Mas esse menino saiu pouco depois. Foi adotado por uma família do interior. Qual cidade? Iraci pensou por alguns segundos. Acho que era Tiradentes. Posso procurar com calma. Deve ter um endereço em algum lugar nos arquivos. Henrique pegou o celular e abriu a agenda. Anota esse nome. Paulo. Pode ser mais uma pista. Iraci se levantou. Foi até outra sala. Lúcia olhou para Henrique. E agora? Henrique encarou o desenho de novo. Depois olhou pela janela do orfanato. O vento mexia as árvores lá fora. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que estava no caminho certo. Agora a gente vai atrás do que ficou esquecido. O dia seguinte amanheceu nublado, como se o céu também tivesse pesado com tudo que Henrique descobriu no orfanato. Ele passou a madrugada em claro, sentado no sofá da sala com o desenho nas mãos. A casa estava quieta, mas a cabeça dele não. O pensamento rodava sem parar, puxando lembranças antigas,
Detalhes esquecidos, sensações que ele tinha enterrado fazia muito tempo. Logo cedo, o celular vibrou. Era o investigador Roberto. A mensagem era curta. Encontrei o que você pediu. Preciso te ver pessoalmente. É sério. Henrique chamou Lúcia e os dois foram direto para o escritório. Às 10 em ponto, Roberto chegou. Entrou com uma mochila nas costas, cara de sono e café na mão. Deu para ver que ele também tinha virado à noite. Sem enrolar, abriu a mochila e tirou uma pasta. Juntou na mesa algumas folhas impressas, fotos e um envelope lacrado. Eu fui fundo na história da Nádia Curi. Ele começou. O que encontrei não é bonito. Henrique se aproximou da mesa, os braços cruzados, o rosto duro. Fala logo, Roberto. Não precisa aliviar. Essa mulher trabalhou em mais de 3 conselhos tutelares diferentes, sempre envolvida com programas de adoção. Mas os registros mostram padrões estranhos, famílias aprovadas rápido demais, documentos incompletos, adoções que sumiram dos sistemas. Algumas crianças nunca foram localizadas de novo. Lúcia levou a mão à boca, tentando segurar o choque. Você tá dizendo que ela fazia parte de um esquema? É mais que isso. Ela facilitava adoções ilegais. Ganhava dinheiro em troca de sumir com a papelada certa. Várias crianças foram repassadas para fora do país. Outras, para famílias ricas aqui mesmo, que não queriam passar pelos trâmites normais. Henrique ficou imóvel. Só os olhos se mexiam, indo de uma folha para outra. E Miguel? Roberto abriu o envelope lacrado e puxou um dossiê. Entregou nas mãos de Henrique. Achei um boletim de ocorrência antigo. Nunca foi investigado direito. Uma denúncia anônima feita em 1993, falando sobre uma criança que foi entregue sem processo legal. O nome mencionado no documento, Rafael M. Henrique, folheou os papéis. Tinha uma cópia da denúncia, cheia de rabiscos e uma observação escrita à mão por um delegado da época. Sem provas. Arquivar. Ele jogou o papel na mesa com força. Arquivar? É isso? Só arquivaram? Na época ninguém queria mexer com isso. Muita gente envolvida. Médicos, advogados, gente com cargo público. Mexer num caso assim era pedir para ser engolido. Henrique passou a mão no rosto, sentindo a raiva subir. E ninguém nunca pagou por isso? Até hoje não. Alguns sumiram, outros continuam por aí. A Nádia... Bom, aí vem outra parte. Ele puxou uma foto impressa. Era recente. Mostrava uma mulher de cabelos grisalhos, sentada em uma cadeira de rodas, sendo empurrada por uma cuidadora. Ela teve um AVC ano passado. Vive em uma clínica no interior de São Paulo. Mal fala, não anda. E segundo os médicos, perdeu boa parte da memória. Henrique ficou parado, encarando a imagem. Então, a única pessoa que talvez pudesse contar tudo não consegue mais. Roberto assentiu. A verdade que você procura está espalhada em pedaços. Alguns estão em arquivos, outros em pessoas que ainda têm medo de falar. Mas o que eu já consegui te dá um caminho. Lúcia pegou um papel e leu em silêncio. Era uma lista com nomes de crianças que passaram por instituições ligadas a Nádia. A maioria deles nunca teve adoção formalizada. Ela apagava o passado dessas crianças. Disse, com a voz embargada. Henrique apertou os olhos. Ela roubou famílias inteiras. Ele se levantou, começou a andar pela sala. Parava, voltava, pensava alto. Minha mãe adoeceu esperando um filho que ainda estava por aí. Meu pai morreu sem saber a verdade. Eu cresci acreditando que tinha perdido meu irmão para sempre, quando na verdade ele só tinha sido escondido. Escondido por uma mulher que fingia ajudar crianças. Roberto se aproximou. E a história do tal Paulo, que o orfanato mencionou, eu localizei. Mora numa cidadezinha perto de Tiradentes. Nome completo: Paulo André Martins. Trabalha numa oficina mecânica. Nunca casou. Não tem filhos. Henrique olhou firme. Ele pode saber para onde Miguel foi depois da fuga. Exato. Mas tem um detalhe. Roberto puxou mais uma folha. Era um boletim de ocorrência de 1994, registrado no nome de Paulo André. Foi pego numa abordagem policial com documentos falsos. Disse que estava ajudando um menino que fugia de maus tratos. O nome do menino? Rafael. Henrique travou. Ele ajudou meu irmão. Pode ser. Ou pelo menos tentou. Henrique pegou o celular. A gente vai pra lá agora. Lúcia se levantou na hora. Roberto fez um sinal com a mão. Espera, tem mais uma coisa. Enquanto eu pesquisava sobre a Nádia, vi que alguém começou a puxar os mesmos documentos nos últimos dias. Isso chamou a atenção.
Eu consegui rastrear de onde partiram as buscas. Vem de um advogado chamado Marcelo Nogueira. Ele era sócio de Nádia nos anos 90. Hoje, trabalha em uma fundação de fachada que recebe doações altíssimas, mas que ninguém sabe para onde vai o dinheiro. Henrique fechou a cara. Eles estão tentando apagar tudo o que sobrou. E se descobriram que você está investigando, podem tentar atrapalhar. Henrique pegou o desenho de Miguel, dobrou com cuidado e guardou no bolso da camisa. Eles podem tentar o que quiserem, mas agora sou eu que vou até o fim. O carro seguia pela estrada de terra levantando poeira. As árvores altas dos dois lados pareciam vigiar o caminho. Henrique dirigia com o maxilar travado, o olhar fixo na frente. Lúcia, no banco do carona, segurava uma garrafa de água e olhava o GPS do celular. Não falavam muito. O clima estava pesado. Chegaram numa cidade pequena, com ruas de paralelepípedo e casas de janelas baixas. O sol estava forte e não tinha quase ninguém na rua. A oficina onde Paulo trabalhava ficava nos fundos de uma borracharia. Um portão de metal meio torto marcava a entrada. O som de uma marreta batendo em ferro ecoava do lado de dentro. Henrique saiu do carro primeiro. Caminhou com passo firme. Lúcia foi logo atrás. Os dois pararam na frente da entrada da oficina. Um rapaz novo, coberto de graxa, levantou a cabeça e fez um sinal com o queixo. Procuram o Paulo? Tá lá no fundo. Eles atravessaram o pátio. No canto, sob uma cobertura improvisada com lona azul, um homem de uns 50 anos ajeitava o capô de uma caminhonete antiga. Era alto, magro, tinha as mãos marcadas de graxa e o rosto queimado de sol. Levantou a cabeça devagar quando percebeu a presença dos dois. Pois não? Paulo André? Henrique perguntou. Sou eu. Henrique esticou a mão. Meu nome é Henrique Vasconcelos. Preciso muito conversar com você. É sobre um menino chamado Rafael. O nome fez Paulo soltar a chave inglesa na hora. Ela caiu com um barulho seco no chão. Ele encarou Henrique como se tivesse tomado um soco no estômago. Depois, olhou para Lúcia, tentando entender quem eram aquelas pessoas. Onde você ouviu esse nome? Ele era meu irmão. Paulo levou a mão à cabeça, olhou para o chão, respirou fundo. Ficou alguns segundos sem dizer nada. Entra aí, ele disse apontando para uma salinha nos fundos da oficina. Era um espaço pequeno, com uma mesa velha, 2 ventiladores barulhentos e uma geladeira pequena no canto. Ofereceu café, mas Henrique recusou. Lúcia só pediu um copo d'água. Paulo sentou de frente para eles. Eu achei que nunca mais ia ouvir esse nome. Me conta o que você sabe. Henrique pediu, direto. Paulo ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse tentando organizar as memórias. Eu morava naquele orfanato quando ele chegou. Tinha uns 5, 6 anos. Calado, assustado. Tinha pesadelos toda noite, mas era esperto. Desenhava muito. Um dia me mostrou um desenho dele e do irmão na frente de um piano. Disse que o irmão chamava ele de campeão. Henrique baixou os olhos. Aquilo doía toda vez que alguém repetia. Ele não confiava em ninguém, mas a gente virou amigo. Dividíamos a mesma coberta quando fazia frio. Eu protegia ele dos maiores. Uma vez, ele apanhou porque se recusou a dividir o lanche com um moleque mais velho. Ele contou o que aconteceu com a família? Não tudo. Dizia que foi tirado à força da casa dele. Lembrava do piano, do cheiro da comida da mãe, do irmão que prometeu que nunca ia deixar ele sozinho. Lúcia apertou os olhos, emocionada. Ele fugiu porque estava com medo de ser levado, ela disse. Paulo balançou a cabeça. A mulher e o homem que apareceram diziam que queriam adotar, mas ele dizia que já tinha uma família. Chorava de madrugada, dizendo que aquilo era errado. A gente armou um plano. Eu ajudei ele a sair por uma janela dos fundos. Henrique se inclinou na cadeira. E depois? Você viu ele de novo? Sim. Uns dias depois, escondido num ônibus. Eu estava fugindo também. A vida ali era um inferno. A gente viajou junto até um terminal em Belo Horizonte. Dormimos num banheiro abandonado. Como vocês se separaram? Paulo olhou para o lado, claramente incomodado com a lembrança. Um policial nos pegou. Eu fui levado para um abrigo. Ele correu. Nunca mais vi. Henrique apertou os punhos. Você sabia o nome verdadeiro dele? Miguel. Ele me contou uma vez. Baixinho. Quase como se fosse pecado falar. Henrique tirou o desenho do bolso. Mostrou para o Paulo. Foi isso que ele deixou para trás. Paulo segurou o papel. Passou os dedos devagar por cima. Esse desenho... Ele fez algo parecido uma vez para mim. Desenhou a gente 2 na frente de um ônibus,
com uma placa escrita Liberdade. Ele só queria voltar para casa. Lúcia olhou para Paulo com cuidado. Você sabe se ele deixou alguma pista? Um lugar que sonhava ir? Um nome? Paulo fechou os olhos. Ele falava de uma praça com coreto, que sonhava estar lá, desenhando crianças. Disse que era o único lugar que ele se sentia livre, mesmo sem ter ido. Henrique arregalou os olhos. Praça do Coreto, em São João del Rei. Eu ia lá com meu avô quando era pequeno. Eu contava histórias de lá pro Miguel, antes dele dormir. Paulo abriu um sorriso fraco. Então foi isso. Ele lembrava das suas histórias. Henrique se levantou de repente. Eu sei onde procurar. Mas antes de sair, olhou de novo para Paulo. Por que você nunca falou nada? Paulo demorou. Depois respondeu sem rodeios. Porque eu tive medo. Medo de quem estava por trás daquilo tudo. Depois que fui solto, recebi uma visita. Um homem engravatado. Disse para eu ficar quieto. Que se eu falasse, ia me arrepender. Henrique franziu a testa. Você lembra quem era? Não, mas ele usava um anel dourado com um símbolo estranho, tipo uma letra dentro de um círculo. Lúcia encarou Henrique. Marcelo Nogueira, o advogado. Ele tem esse anel. Eu vi na foto que o Roberto mostrou. Henrique pegou o celular. Ligou para Roberto na mesma hora. Confirma essa informação. Esse anel. É isso mesmo. Do outro lado da linha, Roberto confirmou. É o símbolo de uma antiga organização de beneficência, que já foi investigada por lavagem de dinheiro. Marcelo era diretor. Henrique desligou. Ele tá tentando apagar tudo. Paulo segurou o desenho com cuidado, depois devolveu para Henrique. Se você encontrar o Miguel, diz para ele que o amigo dele nunca esqueceu. Henrique assentiu. Eles saíram da oficina com o sol batendo forte na cara. No peito, uma mistura de raiva, urgência e esperança. A próxima parada era a praça. Não era só uma lembrança. Era um caminho. E dessa vez, ele não ia parar até ver com os próprios olhos. O caminho até a clínica foi longo, e Henrique não disse uma palavra o trajeto inteiro. O carro cortava a estrada cercada de árvores, e só se ouvia o som dos pneus no asfalto e o barulho do vento batendo forte no vidro. Lúcia também estava calada, mas não era um silêncio desconfortável. Era o tipo de silêncio que aparece quando todo mundo entende o peso do que está por vir. A clínica ficava no alto de uma ladeira de pedra, com um jardim bem cuidado e uma fachada branca cheia de janelas. O nome era pomposo. Residencial Vida Serena. Mas por trás daquele nome bonito, era só um lugar que escondia gente que ninguém mais queria ver. A recepcionista, uma moça de cabelo preso e jaleco azul claro, pediu os documentos. Henrique entregou sem olhar. Disse o nome completo de quem queria visitar. Nádia Cury. Ela conferiu o sistema, digitou algumas coisas e chamou uma enfermeira para acompanhar os dois até o segundo andar. Subiram por um elevador barulhento e apertado. No segundo andar, o corredor era silencioso demais. Tinha cheiro de álcool e alguma coisa doce, tipo chá velho. As portas eram todas iguais, com plaquinhas de nomes. A enfermeira parou na última. É aqui, quarto 208. Ela abriu a porta e se afastou. Nádia estava sentada numa poltrona perto da janela. Usava um vestido bege, fino, que parecia ter sido passado naquele dia. O cabelo grisalho estava preso com presilhas de plástico. Um cobertor leve cobria as pernas. Ao lado, uma mesinha com uma garrafa térmica e um copo de plástico. Ela olhava para o nada, para o quintal lá fora. Henrique ficou parado na porta, só observando. Por um instante, se perguntou se aquilo era justo. Se ainda fazia sentido procurar por respostas com uma pessoa naquele estado. Mas ele precisava. Não só por ele. Por Miguel. Por tudo que foi destruído. Ele entrou. Lúcia ficou perto da porta, quieta. Nádia Cury? Ele disse devagar. Ela virou o rosto com dificuldade. Os olhos estavam opacos, mas havia uma pontinha de lucidez. Ela piscou devagar, como se estivesse tentando reconhecer aquele homem alto na frente dela. Henrique se aproximou e puxou uma cadeira. Sentou devagar, com calma. Você me conhece? Ela não respondeu. Ele tirou do bolso uma foto antiga, em preto e branco, da época em que Miguel ainda estava em casa. Colocou no colo dela. Esse menino foi levado de casa quando tinha 5 anos. Apagaram o nome dele dos registros. Deram outro nome, Rafael. Ele passou pelo orfanato onde você esteve. Nádia olhou para a foto. Os olhos se mexeram, mas o rosto continuava sem expressão. Henrique respirou fundo. A mão tremia,
mas a voz saiu firme. Eu sou o irmão dele. Passei 30 anos procurando. E tudo me leva até você. Ela virou o rosto para a janela, como se ignorasse. Henrique se inclinou mais. Você destruiu vidas. Facilitou o desaparecimento de crianças. Envolveu advogados, médicos, instituições. Tudo por dinheiro. Você fez com meu irmão o que deve ter feito com tantos outros. Por um momento, Nádia soltou um som baixo. Um tipo de riso seco, quase sem força. Não lembro. Henrique encarou ela por alguns segundos. A raiva subiu, mas ele engoliu. Sabia que explodir não ia resolver nada. Ele tirou outro papel do bolso. Um registro falso de adoção, com a assinatura dela. Isso aqui tem seu nome, seu carimbo. Você pode fingir que não lembra, mas sua assinatura ainda tá aqui. Ela pegou o papel, segurou com dificuldade. Os dedos tremiam. Olhou para a assinatura e por alguns segundos ficou parada. Depois murmurou quase sem som. Eu só fazia o que me mandavam. Henrique se inclinou. Quem mandava? Fala. Ela virou o rosto de novo, como se tivesse medo. Marcelo... Lúcia se aproximou. Marcelo Nogueira? Nádia não respondeu, mas as lágrimas começaram a escorrer. Sem som, sem drama. Ela só chorava, como se o peso de 30 anos tivesse caído de uma vez. Henrique ficou parado, observando. Viu ali não só uma mulher doente, mas alguém que carregava culpa e medo. Uma mulher que tinha apagado nomes, inventado famílias, transformado crianças em números. Quantas crianças? Ele perguntou. Ela olhou para ele com um olhar perdido. Eu não sei mais. No começo era só para ajudar. Depois virou rotina. Gente grande envolvida, médicos, juízes, delegados. Eu era só a ponte. E o Miguel? Lúcia perguntou com a voz trêmula. Por que ele? Nádia apertou os olhos. Porque ele tinha algo especial. Era bonito. Era esperto. O tipo que as famílias queriam. Um dos primeiros. Henrique abaixou a cabeça. Engoliu o choro. Ele não era um produto. Eu sei. Eu sei. Ela repetia com a voz baixa. A enfermeira bateu à porta. Era a hora da medicação. Henrique se levantou. A justiça talvez nunca venha para você, mas eu vou contar essa história inteira. E as pessoas vão saber quem você foi. Nádia olhou para ele uma última vez. Não falou mais nada. Só deixou o rosto cair pro lado, apoiado na poltrona. Henrique saiu do quarto com Lúcia atrás. No corredor, parou por alguns segundos, fechou os olhos e respirou fundo. Essa mulher não vai mais apagar ninguém. Eles desceram em silêncio. Do lado de fora, o céu começava a escurecer, mas Henrique não tinha medo da noite. Não mais. Agora ele sabia quem era o verdadeiro inimigo e estava pronto para encarar o que fosse. Henrique voltou para a mansão no fim da tarde, mas não entrou direto. Ficou parado no jardim, perto do banco onde costumava sentar com a mãe quando era criança. O céu estava meio alaranjado e o ar parecia mais pesado do que o normal. Não era o cansaço do corpo, era outro tipo de peso, o tipo que não dá para medir com as mãos. Lúcia ficou ali por um tempo, mas percebeu que ele queria ficar sozinho. Então entrou e deixou a porta entreaberta. Ele sentou no banco e olhou para o chão. A grama estava bem cortada, como sempre. Tudo naquele lugar continuava do mesmo jeito de anos atrás, como se o tempo tivesse dado voltas e parasse sempre ali. Mas por dentro, ele sentia que nada era mais igual. Puxou o celular do bolso, abriu a galeria de fotos e ficou olhando uma imagem antiga. Era da mãe, sorrindo com Miguel no colo. Miguel usava uma camiseta vermelha, cabelo bagunçado e estava com a boca suja de bolo. Ele devia ter uns 4 anos. A foto tinha sido tirada no aniversário dele. Henrique aparecia no fundo, meio de lado, com cara de quem não queria tirar foto. Mas lembrava daquele dia, lembrava do bolo, lembrava da música que a mãe cantou desafinado, e lembrou do irmão correndo pela casa gritando: "Meu campeão chegou", quando Henrique voltou da escola. Porque ele nunca conseguiu lembrar dessas coisas antes. Talvez porque, no fundo, passou anos se obrigando a esquecer. Era mais fácil viver assim. Crescer, ganhar dinheiro, construir um império, tudo para ocupar o espaço onde Miguel devia estar. Mas agora, com tudo tão perto, essas memórias vinham como socos. Ele voltou para dentro. Subiu as escadas devagar. Foi até o antigo quarto dos pais, que agora estava trancado há muito tempo. Abriu a porta com uma chave escondida no fundo da gaveta do escritório. O quarto tinha cheiro de roupa guardada. As cortinas estavam fechadas. Ele acendeu a luz. A cama estava arrumada, com a colcha azul marinho que a mãe gostava.
O armário ainda tinha alguns vestidos pendurados, e sobre a cômoda, uma caixinha de música, daquelas antigas, com bailarinas girando. Ele girou a manivela e deixou tocar. A melodia era suave, mas cheia de eco. Soava estranha no meio daquele silêncio. Henrique foi até a prateleira ao lado do armário. Mexeu entre os livros da mãe, os cadernos antigos, e achou um diário escondido entre duas enciclopédias. Era fino, capa de couro, com o fecho gasto pelo tempo. Ele não lembrava desse caderno. Sentou na beirada da cama e começou a ler. A letra era da mãe. As primeiras páginas tinham anotações comuns, coisas do dia a dia, mas depois as palavras ficaram mais carregadas. Tinha medo, tinha dor. Henrique tá diferente desde que o Miguel sumiu. Ele não fala muito, mas eu vejo nos olhos dele. A culpa mora ali. Ele se tranca no quarto, evita as lembranças. Parece que tem vergonha de sorrir. Ele parou. Ficou encarando aquela frase como se ela tivesse sido escrita naquela manhã. Hoje encontrei ele na sala, olhando para o retrato dos dois. Ele não percebeu que eu vi. Tava chorando. E isso me destruiu por dentro. Porque eu sei que meu filho guarda essa dor sozinho. Porque ele prometeu para mim, um dia, que ia trazer o irmão de volta. Henrique fechou o diário. Levantou, encostou na parede, sentindo o chão se afastar um pouco. Ele prometeu. Ele sabia. Ele só não conseguiu. Até agora. Desceu de novo. Parou no meio da escada e olhou para o retrato. O velho quadro dos dois. Miguel e ele. A mãe tinha mandado pintar quando os dois ainda riam à toa. Quando ainda existia almoço de domingo e Natal com presentes feitos à mão. Encostado no corrimão, Henrique teve um estalo. Uma lembrança que veio sem aviso. Era uma manhã de sábado. Ele devia ter uns 11. Miguel uns 5. O pai tinha saído para trabalhar, como sempre fazia. A mãe estava lavando roupa no quintal, e Miguel queria atenção. Subiu no banquinho, sentou no banco do piano e começou a bater nas teclas de qualquer jeito. Henrique foi até lá e disse que aquilo não era música. Miguel fez careta, e ele riu. Sentou do lado e mostrou como tocar uma sequência simples, aquelas notinhas fáceis que a mãe ensinava. Miguel repetiu, devagar. Errou, mas continuou tentando. No fim, conseguiu tocar a sequência e virou pro irmão, todo empolgado. Consegui! Viu? Toca de novo comigo, campeão! A lembrança foi tão nítida que ele quase escutou a voz do irmão de novo. Aquilo foi a última vez que os dois tocaram juntos naquele piano. Henrique desceu até a sala, parou em frente ao instrumento. O piano estava fechado, coberto com um pano. Tirou a proteção com cuidado, levantou a tampa e sentou. As teclas ainda funcionavam. Tocou a mesma sequência que tinha ensinado ao irmão. Lúcia apareceu na porta, observando de longe, sem interromper. Ficou quieta, mas com os olhos cheios. Henrique virou o rosto devagar e falou, num tom baixo. Eu tô lembrando. De tudo. E dói mais do que eu achei que doeria. Lúcia se aproximou. Às vezes, para achar o que a gente perdeu, tem que encarar o que a gente esqueceu. Ele concordou com a cabeça. As mãos dele ainda estavam nas teclas. A dor que eu senti quando perdi o Miguel era só metade. A outra parte tá vindo agora. Quando vejo o que ele passou, o que ele sobreviveu sozinho, isso me quebra. Lúcia sentou no sofá da sala. A casa estava quieta de novo, mas não era o mesmo silêncio de antes. Agora o silêncio tinha memória. Era feito de vozes que voltaram. Você tá pronto para reencontrar ele? Ela perguntou. Henrique não respondeu de imediato. Olhou para o retrato na parede, depois para o piano, depois para a própria mão sobre as teclas. Tô pronto para pedir desculpa. Mesmo que ele diga que não precisava. Mesmo que ele nem lembre direito. Eu preciso pedir. Lúcia sorriu. Pequeno. Às vezes, tudo que alguém espera é saber que não foi esquecido. Henrique olhou para frente. Os olhos firmes. O reencontro estava perto. Mas agora, além das pistas, ele carregava também as lembranças. E cada uma delas tinha voltado para cumprir um papel. O cheiro do lugar era de mofo e roupa velha. As camas estavam alinhadas, mas os lençóis sempre tinham alguma dobra torta, uma ponta faltando, uma marca no colchão. Rafael dormia na cama de cima, onde o teto era mais perto e o calor pior. Ele passava as noites acordado, olhando para o ventilador preso na parede, que girava devagar e fazia um barulho irritante de ferro raspando ferro. Ele já tinha decorado aquele som. Sabia a hora em que as luzes se apagavam, o tempo que demorava até o vigia passar, e os passos do Paulo, o único ali que parecia de verdade. Naquela noite,
Rafael não conseguia mais segurar o peso no peito. Tinha 6 anos, mas parecia mais velho. Era como se os dias naquele lugar tivessem roubado o tempo dele. Ele não sabia dizer o nome da cidade, nem como foi parar ali. Só lembrava de 2 coisas: o piano branco da mãe e a voz do irmão chamando ele de campeão. Era isso que ele repetia baixinho quando tinha medo. Era isso que o fazia aguentar mais um dia. Na semana anterior, um casal tinha aparecido. O homem era alto, de terno escuro, cabelo penteado para trás. A mulher era loira, com o rosto esticado e um sorriso forçado. Disseram que queriam adotar. Apontaram para Rafael como se estivessem escolhendo um móvel. Ele congelou por dentro. No outro dia, ficou sabendo que o casal voltaria. Iam levá-lo, com documentos, com permissão. Mas ele sabia. Sabia que aquilo estava errado. Ele já tinha ouvido conversas escondidas. Um dos funcionários dizendo que alguns meninos sumiam, que às vezes nem voltavam. Paulo percebeu que Rafael estava estranho. Sentou do lado da cama e sussurrou: "O que foi? Eles vão me levar." "Quem?" "Os da semana passada. Aquela mulher me olhou como se eu fosse dela. Mas eu não sou. Eu já tenho irmão, já tenho casa. E o que você quer fazer?" "Fugir." Paulo respirou fundo. "A gente consegue." Eles esperaram a madrugada. Rafael escreveu o bilhete no canto da folha de um caderno velho. Com lápis de cor azul, desenhou o piano, 2 meninos de mãos dadas, e escreveu com as letras tortas que conseguia: "Eu sou Miguel Vasconcelos. Um dia meu irmão vai me achar." Dobrou o papel com cuidado e deixou embaixo do travesseiro. Paulo abriu a janela da lavanderia, onde a tranca era frouxa. A noite estava fria, e o mato do lado de fora fazia barulho com o vento. Rafael escorregou pela janela e caiu no chão com um baque seco. O joelho ralou, mas ele não reclamou. Paulo veio logo depois. Correram por um campo aberto. A grama molhada batia nas pernas. Passaram por uma cerca baixa e por trás de uma escola fechada. Chegaram num ponto de ônibus abandonado. Dormiram ali, abraçados, um com o braço em cima do outro, como irmãos de verdade. No dia seguinte, pegaram carona até a rodoviária de Belo Horizonte. Não tinham dinheiro, só coragem e fome. Paulo arrumou uns trocados vendendo bombom no terminal. Rafael ficou desenhando no chão com um pedaço de carvão o piano da memória. Na terceira noite, 2 seguranças os encontraram. Levaram Paulo. Rafael correu, se enfiou entre os ônibus. Escondeu-se no bagageiro de um que ia para o interior. Passou horas ali dentro, com o coração saindo pela boca. Chorava baixinho, abraçado aos próprios joelhos. Cada vez que o ônibus freava, ele achava que iam descobrir, mas ninguém descobriu. Acordou em outra cidade. Era pequena, quente, com cheiro de comida simples. Desceu do ônibus quando ninguém estava olhando. Passou dias vivendo nas ruas. Dormia em bancos de praça. Comia o que encontrava. Uma senhora chamada Dona Estela deu a ele uma escova de dentes, uma camiseta limpa e um prato de arroz. Ele nunca esqueceu. Anos depois, Rafael já era outro menino. Aprendeu a desenhar melhor, vender os próprios rabiscos. Ganhava uns trocados pintando o rosto das crianças na praça, desenhando caricatura de gente que passava. Ninguém perguntava de onde ele veio. Ninguém ligava para documento. Mas toda vez que terminava um desenho, ele guardava uma folha só para ele. E ali, rabiscava o piano. Às vezes com 2 meninos. Às vezes só com um. Às vezes escrevia palavras soltas. Campeão. Promessa. Casa Branca. Ele sonhava com a casa. Não lembrava dela toda, mas lembrava do som, do cheiro do chão, do toque do pano da roupa de cama. Lembrava da mãe penteando o cabelo dele com os dedos, e do irmão dizendo: "Não precisa ter medo, Miguel." Um dia, um senhor parou para ver o desenho. Olhou por um tempo e disse: "Você desenha como quem lembra." Rafael respondeu sem pensar: "É porque eu não quero esquecer." Naquela noite, deitado no chão de um quartinho alugado, Rafael teve um sonho estranho. Estava numa sala grande com janelas altas. Um homem mais velho, de cabelo grisalho, dizia o nome dele: Miguel, com firmeza, como se fosse verdade, como se aquele nome ainda existisse. Acordou com o coração acelerado. Foi até a parede, acendeu a luz fraca e pegou uma folha em branco. Desenhou de novo. 2 meninos de mãos dadas em frente a um piano. E dessa vez, sem pensar, escreveu embaixo: "Eu te esperei, irmão." A estrada que levava a São João del Rei cortava montanhas de um lado e de outro. Henrique dirigia com a mão firme no volante, mas o coração batia acelerado. O nome daquela cidade
Tinha voltado para ele como um soco seco, no meio da lembrança mais antiga que tinha do irmão. Os dois no piano e ele contando histórias da praça com Coreto, onde o avô tocava chorinho todo domingo de manhã. Miguel ouvia com os olhos brilhando, como se aquele lugar fosse mágico. Agora, décadas depois, ele voltava, não para passear, mas para procurar. Lúcia, ao lado, mexia no celular. Tinha pesquisado o nome Rafael Miguel em fóruns de artistas de rua. Encontrou alguns comentários. Tem um rapaz que pinta retratos de crianças em uma feirinha da cidade histórica. Ele não fala muito, mas desenha como ninguém. Nada concreto, mas já era alguma coisa. Quando chegaram, era sábado, dia de feira. O centro da cidade estava cheio. Tinha barraca de pastel, banca de doces caseiros, cantinho com instrumentos antigos, cheiro de café moído na hora. No meio da praça, lá estava ele, o Coreto. Henrique parou o carro na rua lateral e ficou olhando. O lugar era igual ao da memória. Do outro lado da praça, embaixo de uma árvore grande, tinha um grupo de artistas. Um deles, de costas, desenhava com carvão numa prancheta apoiada no colo. Vestia camiseta branca, calça jeans surrada, cabelo um pouco comprido, preso num coque baixo. Tinha ao lado uma caixa de lápis de cor e uma pasta com desenhos. Henrique ficou parado. Não se mexia. O tempo parecia congelado. Ele não via o rosto, mas alguma coisa ali batia diferente. Lúcia tocou no braço dele. Vamos até lá? Henrique balançou a cabeça. Espera. Eles ficaram observando de longe. Uma menina sorridente se sentou na frente do artista. Ele começou a desenhar o rosto dela com traços rápidos. Os pais observavam do lado, encantados. Em menos de 10 minutos entregou o retrato. A garota vibrou, pulou no colo do pai. Ele sorriu de leve, agradeceu com um aceno tímido e voltou para o canto dele. Lúcia respirou fundo. Ele parece... Eu sei. Henrique tirou do bolso o desenho antigo de Miguel. Dobrou até deixar só a parte dos dois meninos e o piano. Colocou no bolso da jaqueta e começou a andar devagar, como se o chão fosse feito de vidro. Quando chegaram perto, ele parou. Rafael levantou o olhar. Por um segundo, os dois se encararam. Foi rápido, mas ali teve alguma coisa. Henrique travou. O mundo ao redor ficou mudo. Ele queria falar, mas a voz não saía. Posso ajudar? Rafael perguntou, com um tom educado, sem reconhecer nada. Henrique gaguejou. Você é daqui? Rafael sorriu de leve, meio confuso. Moro aqui faz um tempo. Por quê? Henrique engoliu seco. Já pintou isso antes? Rafael olhou para o desenho aberto na pasta. Era o Coreto da praça, mas tinha um detalhe diferente. 2 meninos em frente ao piano, bem pequeno, escondido no fundo da cena. Já! Vem da minha cabeça. É coisa antiga. Lúcia se aproximou um pouco mais. Posso ver outros desenhos seus? Ele assentiu, puxou a pasta e entregou para ela. Ela foi virando as folhas, uma por uma. Tinha de tudo. Rostos, mãos, olhos, paisagens. Mas alguns se repetiam. 2 meninos, janelas grandes, o piano. Ela virou para ele, os olhos cheios. Você se chama Rafael Miguel? Ele fez que sim, estranhando a pergunta. Foi o nome que me deram quando eu era pequeno. Nunca soube de onde veio. Só sei que me chamavam assim. Henrique se ajoelhou de frente para ele. Tirou o papel dobrado do bolso e mostrou. Rafael pegou. Ao ver o desenho, a expressão dele mudou. O rosto perdeu a cor. Os olhos arregalaram. Tocou os traços devagar, como se estivesse lembrando com o corpo. Isso aqui... Henrique olhou para ele firme, com a voz falhando. Você desenhou isso, 30 anos atrás. Eu lembro... Ele ficou sem chão. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Olhava o papel e depois Henrique. E depois o papel de novo. Você me chamava de campeão. A voz saiu baixa, quase num sussurro, mas foi o bastante. Henrique não aguentou. As lágrimas escorreram. Miguel... Rafael ficou paralisado. O nome bateu nele como um trovão. Ele levou as mãos à boca. Começou a chorar. Se levantou devagar, como se o corpo estivesse leve demais para aguentar. E abraçou Henrique. Ali, no meio da praça, o tempo parou de novo. Não existia feira. Não existia gente. Só os dois, depois de tanto tempo, se reconhecendo num abraço que segurou 30 anos de silêncio. O abraço demorou. Gente passou, olhou, parou, cochichou. Mas ninguém teve coragem de interromper. Era como se até quem não sabia o que estava acontecendo sentisse que ali tinha algo importante demais para ser cortado no meio. Miguel tremia.
O corpo dele reagia antes mesmo da cabeça entender tudo. Ele segurava Henrique com força, como se o tempo não tivesse passado, mas a mente ainda estava lá atrás, tentando juntar os pedaços de uma vida que sempre pareceu incompleta. Quando se soltaram, ficaram ali de frente um para o outro. Henrique chorava abertamente. Miguel ainda não. Parecia em choque, como quem acorda de um sonho e tenta saber se aquilo tudo era real. Eu não acredito, Miguel falou, quase sem voz. É você mesmo? Henrique respirou fundo. Eu procurei por você a vida inteira. Miguel encostou as mãos na cabeça, virou de costas, andou 2 passos e voltou. A cabeça cheia, o coração apertado. Eu não lembrava do seu rosto, mas lembrava da voz, da forma como você me chamava. Meu campeão. Lúcia ficou em pé, observando tudo com lágrimas nos olhos. Ela segurava o desenho como se fosse uma relíquia. Aos poucos, as pessoas em volta começaram a se dispersar, respeitando aquele momento. Miguel sentou num banquinho de madeira ao lado da árvore. Olhou para o chão, depois para Henrique. Eu achava que era coisa da minha cabeça. Esses desenhos, essas lembranças soltas, o piano. Henrique sentou ao lado. Não era imaginação, era memória. Era sua história tentando sobreviver. Miguel respirou fundo. Teve um tempo que eu achava que era louco. Eu sonhava com uma casa branca, com cheiro de comida caseira. E sempre que eu acordava, sentia um vazio tão grande, como se tivesse esquecido de voltar para algum lugar. Henrique tirou do bolso uma foto da mãe com os 2 meninos no colo. Mostrou devagar. Miguel olhou por alguns segundos. Depois levou a mão à boca. Ela... Nossa mãe. Miguel pegou a foto com as 2 mãos. Ficou em silêncio. O rosto dele começou a mudar, como se cada segundo com aquela imagem fosse destravando memórias escondidas. Ele fechou os olhos com força. Quando abriu, as lágrimas começaram a escorrer. Ela penteava meu cabelo com os dedos. Henrique assentiu. E cantava baixinho quando você ficava com medo de dormir. Miguel começou a chorar de verdade. Aquele choro preso, contido, de quem segurou a vida inteira. Eu lembro disso. Henrique segurou o ombro dele. Eu nunca parei de procurar. Nunca. Miguel chorava, mas sorria no meio do choro. Era como se pela primeira vez estivesse inteiro. Por que demorou tanto? Henrique engoliu seco. Porque esconderam você do mundo. Te tiraram da gente, mudaram seu nome, esconderam sua história. Eu fui atrás. Bati em portas, contratei gente, investiguei. Só que sempre que eu chegava perto, tudo sumia. Miguel balançava a cabeça, tentando entender tudo. Eu não lembro como foi. Só lembro de estar num lugar frio, cheio de camas. Depois um homem, uma mulher, medo. Você fugiu e sobreviveu. Mas eu era só uma criança. E mesmo assim você lutou. Lúcia se aproximou e entregou a ele o desenho antigo. Aquele que ele mesmo deixou no orfanato. Miguel olhou o papel como se estivesse vendo uma parte dele mesmo que tinha esquecido. Isso aqui, fui eu. Você desenhou isso antes de desaparecer. Miguel encostou o papel no peito. Eu tinha medo de esquecer meu nome. Então escrevi, para deixar registrado em algum lugar. Henrique olhou ao redor. E agora você tá aqui, na praça que eu descrevia quando a gente era pequeno. Você lembrava disso também. Eu achava que era um lugar que eu inventei. Henrique sorriu. Era um lugar nosso. Miguel fechou os olhos por um instante. Eu achava que era sozinho no mundo. Henrique se levantou. Pegou ele pela mão. Nunca foi. Eu só demorei para chegar. Os 2 ficaram em pé ali, de frente um pro outro, como se estivessem prontos para começar tudo de novo. E agora? Miguel perguntou. Henrique não hesitou. Agora você volta para casa. Miguel olhou em volta, como se estivesse se despedindo daquele pedaço de vida que construiu tentando esquecer a outra. Eu tenho medo. Eu também. Mas a gente vai junto. Miguel assentiu. Eu ainda desenho, sabia? Toda vez que sinto saudade de alguma coisa que não sei o que é, eu desenho. Agora eu entendo. Henrique riu leve, com os olhos marejados. Você desenhou a vida inteira tentando lembrar de onde veio. E eu consegui, né? Você conseguiu. Os 2 se abraçaram de novo. Dessa vez, mais calmos, mais certos. O passado já não era um buraco escuro. Era só uma estrada difícil que finalmente tinha chegado num lugar seguro. Miguel ainda estava quieto no banco da praça, com o desenho nas mãos, quando Henrique sugeriu: tem algum lugar onde você guarda suas coisas? Quero ver mais dos seus desenhos. Tem sim. É um quartinho que eu alugo num sobrado aqui perto.
Pode ir lá comigo. Lúcia ficou na feira, conversando com alguns moradores que pareciam conhecer Rafael. Ou melhor, Miguel. Ela dizia o nome verdadeiro dele em voz baixa, como se falasse algo sagrado. Enquanto isso, Henrique e Miguel andavam pelas ruas estreitas da cidade, lado a lado, sem se olhar o tempo todo, mas sentindo a presença um do outro o tempo inteiro. O quarto era simples. Uma cama de solteiro, um ventilador portátil, uma pia no canto, uma mesinha com lápis de cor, carvão, tinta e uma luminária. Tinha cheiro de papel, grafite e café passado. Em cima de uma prateleira estavam várias pastas plásticas, cada uma com etiquetas escritas à mão. Retratos, crianças, sonhos, lugar nenhum. Miguel puxou uma delas. Esses aqui são os que nunca vendi, os que eu fazia só pra mim. Henrique se sentou na beirada da cama. Estava mais quieto agora. O reencontro tinha passado, mas o impacto ainda doía no fundo do peito. Miguel abriu a primeira pasta e começou a mostrar. Os desenhos eram diferentes. Não eram para agradar ninguém. Não eram caricaturas de turistas nem lembranças de festa infantil. Eram mais profundos, mais confusos também. Misturavam elementos que pareciam saídos de lembranças borradas. Esse aqui, Miguel apontou, é uma casa com janelas grandes e uma mulher na varanda. Eu desenhei isso quando tinha uns 10 anos. Eu nem sabia se era real. Henrique olhou. Era a antiga casa da família, a da infância deles. A varanda, o canteiro de flores, a cortina branca no vidro da janela. Tudo ali. É nossa casa. Miguel fechou os olhos e respirou fundo. Eu sonhava com esse lugar. Sempre. Henrique pegou outro desenho. 2 meninos sentados no chão, cercados de brinquedos. Um deles maior, o outro com um ursinho de pelúcia no colo. Miguel comentou. O maior me protegia. Sempre. Mas eu nunca lembrava o nome dele. Só chamava de irmão. Henrique sorriu. Pegou o próximo. Era o mais estranho até agora. Um corredor escuro, com várias portas fechadas. No fundo, uma fresta de luz. Dentro da luz, uma silhueta pequena de uma criança. Esse aqui, Miguel disse com voz baixa. Oh, era como eu me sentia. Como se todo mundo tivesse sumido e eu fosse só um vulto tentando achar uma porta certa. Henrique ficou em silêncio. Aquilo doía. Ele reconhecia a dor, mesmo sem ter vivido daquele jeito. Miguel puxou a última pasta, a mais gasta, sem etiqueta. Dentro, só um único desenho. Um dos mais simples. Um piano. Só ele. Preto e branco. Com marcas no banco e uma partitura aberta. Era o desenho mais limpo. O mais calmo. Esse aqui, eu fiz numa madrugada. Eu estava sozinho, sem conseguir dormir. Acordei e comecei a desenhar isso sem pensar. Como se minha mão soubesse o caminho. Henrique ficou olhando. Era o piano da mãe. O mesmo que ainda estava na sala da mansão. O banco tinha até o rasgadinho na lateral, que Miguel não poderia lembrar, mas lembrava. Miguel, isso é o nosso piano. Miguel olhou para ele, com os olhos marejando de novo. Eu achei que era coisa da minha cabeça, mas eu lembro do som, do jeito que ele fazia um barulho meio desafinado em uma tecla do meio. Henrique sorriu com os olhos cheios d'água. Ainda desafina. Tá do mesmo jeito. Miguel olhou ao redor do próprio quarto. Parecia ver tudo com outros olhos agora. Tudo isso que eu desenhei era meu passado tentando voltar, né? Mesmo quando eu não sabia. Henrique assentiu. Era sua memória gritando em silêncio. Miguel sentou na cadeira da mesa. Pegou um lápis e uma folha em branco. Posso fazer mais um? Henrique concordou, sem dizer nada. Só observando. Miguel começou a desenhar ali, na hora, do jeito que o corpo mandava. As mãos pareciam mais seguras agora. Os traços mais leves. O desenho ia surgindo com uma clareza que ele mesmo se assustava. Primeiro 2 figuras, depois o piano, depois a sala. E embaixo, escreveu com letra firme. O dia em que eu fui achado. Henrique engoliu o choro de novo. Aquele papel era mais que um desenho. Era o fim de uma busca. Miguel entregou para ele. Leva com você. Quero que fique na casa. Na nossa casa. Henrique segurou como se estivesse pegando uma joia rara. Vai ser o primeiro quadro pendurado quando você voltar. Miguel olhou em volta mais uma vez. Esse quarto me guardou por muito tempo. Agora eu posso ir. Henrique levantou, colocou a mão no ombro dele. A gente vai para casa amanhã. Mas hoje à noite, quero te mostrar uma coisa. O quê? Henrique sorriu. Espera, e você vai ver. O portão da mansão se abriu devagar. Henrique desceu do carro primeiro, olhou em volta e respirou fundo. O jardim estava igual.
A grama cortada, as flores bem cuidadas, os mesmos caminhos de pedra que levavam até a varanda. Miguel desceu logo atrás, com uma mochila no ombro e um silêncio no rosto. Ele parou ali, do lado de fora, e não entrou logo. Ficou olhando para casa, parado, como se estivesse diante de uma lembrança que de repente se tornou real. Henrique esperou, sem pressa. Sabia que aquele momento não era para forçar. Miguel precisava sentir no tempo dele. "Você lembra de alguma coisa?" Henrique perguntou com a voz baixa. Miguel assentiu. "Lembro do cheiro. Lembro dessa planta aqui." Apontou para uma trepadeira no canto do muro. "Minha mãe dizia que ela parecia chorar quando chovia." Henrique sorriu. "Ela dizia isso mesmo." Miguel respirou fundo, apertou o zíper da mochila e deu o primeiro passo. Subiu os degraus da varanda devagar. A madeira rangia igual antes. A porta estava entreaberta. Henrique a empurrou. A sala estava com a luz do fim da tarde entrando pelas janelas. Era uma luz quente, suave, que batia direto no piano, parado no mesmo lugar há mais de 30 anos. Miguel parou na entrada, com o olhar grudado naquele instrumento. Não disse nada. Só andou até ele. Tirou o pano que o cobria, com calma. Passou a mão pelas teclas, como se estivesse encostando em algo sagrado. Sentou no banco. Não tocou de imediato. Primeiro ficou ali, com as mãos no colo, respirando, sentindo. Henrique se encostou no batente da porta. "Tá igual. Eu não deixei mudar nada." Miguel tocou uma nota, depois outra. A tecla do meio ainda estava desafinada. Ele sorriu com os olhos cheios. Eu lembrava do som. Tocou uma sequência simples. Errou. Tentou de novo. Acertou. Tocou outra e mais outra. Até que a sala foi sendo preenchida por um som que não era perfeito, mas era verdadeiro. Era o som da memória voltando. Lúcia apareceu atrás, vinda da cozinha. Viu a cena de longe e não quis interromper. Ficou só assistindo, com a mão na boca, tentando segurar o choro. Mas não conseguiu. As lágrimas escorreram sozinhas. Quando Miguel terminou de tocar, ficou quieto, olhando pro nada. "Aqui era meu lugar, né?" Henrique se aproximou. Sempre foi. Miguel se levantou, olhou a sala ao redor. Parou em frente ao retrato dos dois, pendurado na parede. O quadro antigo, que ele nem lembrava de ter posado para fazer. Eu sonhava com isso. Literalmente. Tinha noites em que eu via esse quadro em sonhos, mas não sabia de onde vinha. Henrique tocou o ombro dele. "Agora você sabe." Miguel olhou ao redor mais uma vez. "E a mãe?" Henrique abaixou o olhar. "Ela ficou esperando até o fim. Nunca aceitou que você tivesse partido para sempre. Ela dizia que um dia você ia voltar. E toda vez que eu pensava em desistir, eu lembrava dela." Miguel apertou os olhos. "Eu queria que ela visse isso. Ela tá vendo." O silêncio que veio depois não era vazio. Era cheio. Era o tipo de silêncio que fala tudo o que as palavras não conseguem. Henrique levou Miguel até o quarto antigo. O quarto dele. Estava limpo, organizado, com a mesma colcha de quando eram crianças. Os brinquedos não estavam mais lá, mas a sensação era a mesma. A janela ainda dava para a parte de trás do jardim. Miguel entrou, sentou na cama, passou a mão no lençol. "Isso é muito louco. Eu achei que não ia lembrar de nada, mas é como se meu corpo soubesse o caminho. Como se eu já tivesse andado por aqui 1000 vezes, porque já andou." Lúcia apareceu na porta. "O jantar tá quase pronto." "Obrigado, Lúcia," Henrique disse. Miguel se levantou e foi até ela. Abraçou devagar. Ela se assustou um pouco no início, mas depois correspondeu com força. "Você foi a primeira pessoa a me reconhecer," ele disse. "Obrigado por não ter deixado pra lá." Ela soltou o abraço e sorriu. "Eu só fiz o que o coração mandou." Quando Miguel voltou pra sala, viu que o quadro dos dois tinha sido limpo. O vidro reluzia com a luz do fim do dia. Ele se aproximou, olhou nos próprios olhos, os de criança, tocou a moldura. Ficou ali parado por alguns segundos. "Parece que ele tá sorrindo agora." Henrique concordou. "Antes era só um retrato velho. Agora é o começo da nossa história de novo." Os dois se abraçaram ali, de frente pro retrato. Foi um abraço mais firme, mais longo, sem palavras. O tipo de abraço que encaixa, que diz, "Eu tô aqui", que devolve o tempo roubado. A noite chegou devagar, mas ninguém percebeu. A casa, antes silenciosa de tristeza, agora estava viva de novo. O som das risadas voltou. Os passos, o cheiro de comida, as conversas sem pressa. E no meio de tudo, 2 irmãos sentados no sofá, trocando memórias, se redescobrindo,
se reconhecendo. E enfim, depois de anos, o piano tocou de novo, dessa vez com os dois juntos. Henrique passou a madrugada no escritório da mansão, de novo, mas dessa vez não era fugindo da dor, era por outro motivo. Estava preparando um dossiê, uma pasta preta, com documentos, fotos, cópias de registros antigos e novas provas. Ele sabia que não dava mais para só reencontrar Miguel e seguir em frente. Tinha gente que precisava responder pelo que fez. Na tela do notebook, ele organizava tudo com calma. O relatório de Roberto, o investigador. As fichas do orfanato, a denúncia arquivada, as assinaturas de Nádia, as movimentações suspeitas da ONG onde Marcelo era diretor. E, por fim, os registros falsos com os dados do Rafael Miguel, a identidade criada para esconder Miguel. Cada página que ele lia era um soco no estômago, mas também era um passo mais perto da verdade completa. Lúcia apareceu na porta, com uma xícara de café na mão. Vai descansar um pouco? Henrique balançou a cabeça. Não posso. Não agora. O Roberto vai chegar cedo. A gente tem que agir antes que eles façam alguma coisa. Ela entrou e colocou o café na mesa. Você acha que vão tentar encobrir? Tenho certeza. O reencontro mexeu com muita coisa. E se a história do Miguel for contada, outras crianças podem aparecer. Outros casos vão vir à tona. Eles não vão deixar barato. Lúcia sentou na poltrona perto. E o Miguel? Tá dormindo. Cansou. Hoje foi o dia mais intenso da vida dele. Do lado de fora, a mansão estava em silêncio. Mas em outro canto da cidade, Marcelo Nogueira estava de olhos abertos. Ele recebeu um vídeo no celular. Um clipe de 15 segundos que mostrava dois homens se abraçando numa praça. A legenda dizia: "O irmão que voltou. O artista que se encontrou." Marcelo pausou o vídeo no rosto de Miguel. Levou a mão ao queixo. Chamou um dos homens da sua equipe. "Precisamos conversar." Henrique, sem saber que o inimigo já estava de olho, continuava no escritório. Quando Roberto chegou, pela manhã, trouxe com ele um pendrive e uma expressão preocupada. "As coisas estão esquentando, Henrique." Eles perceberam que a verdade vai vazar. O nome do Miguel apareceu em algumas buscas de gente suspeita. "Estão tentando entender o quanto você já sabe." Henrique puxou uma cadeira. "E eu sei o suficiente para acabar com eles." "Você trouxe o que eu pedi?" "Trouxe. E trouxe mais do que você imaginava." Ele conectou o pendrive no computador. Na tela, apareceu um mapa. Cidades marcadas com pontos vermelhos. Datas. Nomes de instituições. Marcelo usava a ONG para movimentar dinheiro vindo de adoções ilegais. Criavam famílias falsas, apagavam identidades, transferiam crianças para fora do país. Em alguns casos, as crianças sumiram sem deixar rastro. Henrique ficou em silêncio por alguns segundos. E tudo isso com a ajuda de autoridades, delegados, juízes, psicólogos, funcionários públicos. Muita gente calou a boca por medo ou por dinheiro. Henrique apertou os olhos. "Eu quero que isso vá para a mídia. Tudo. Mas só depois que Miguel estiver seguro." "Você acha que ele corre perigo? Se eles quiserem apagar provas, Miguel é a maior de todas." Roberto assentiu. "Então a gente vai proteger ele." Do outro lado da cidade, Marcelo fazia ligações em voz baixa. Estava numa sala escura com janelas fechadas, cercado por arquivos e pastas antigas. "Se essa história vazar, acabou para mim," ele disse. "E o menino? O menino agora tem nome, tem rosto, tem irmão milionário. Não é mais só um número. A gente devia ter resolvido isso há 30 anos. Agora é tarde demais." A pessoa do outro lado da linha perguntou: "E você quer fazer o quê?" Marcelo olhou para o quadro na parede. Uma foto dele com Nádia, sorrindo de anos atrás. "Primeiro descobrir quem mais sabe. Depois, tirar isso do ar. Do jeito que for preciso." Na mansão, Miguel acordou. Desceu devagar, sentou na cozinha, tomou o café da manhã em silêncio. Henrique se aproximou e sentou ao lado. "Dormiu bem?" Miguel assentiu. "Foi a primeira noite da minha vida que eu não tive aquele sonho." "Qual?" "Aquele em que eu estou perdido, num lugar que parece casa, mas não é, e que tem um piano que eu não consigo alcançar." Henrique sorriu, mas era um sorriso apertado. "A gente tá mais perto de deixar tudo isso para trás." Miguel olhou para ele. "Mas você ainda tá com cara de quem tá carregando o mundo nas costas." Henrique passou a mão no rosto. "Porque agora que te encontrei, tenho que proteger. Você e outros que passaram pelo mesmo. E tem gente grande querendo calar essa história."
Miguel ficou em silêncio. Você acha que eles vão tentar me machucar? Eu acho que eles têm medo do que você representa. Miguel respirou fundo. Então deixa eu representar direito. Como assim? Se você for mostrar isso pro mundo, eu quero contar minha parte. Henrique assentiu, emocionado. A gente vai contar. Juntos. No fim da manhã, Lúcia entrou no escritório com o rosto tenso. Henrique, tem um carro parado na rua há quase 1 hora. 2 homens dentro. Vidros escuros. Henrique trocou olhares com Roberto. Começou. Roberto levantou. Pegou o celular. Vou reforçar a segurança. Ninguém entra ou sai sem a gente saber. Henrique puxou Miguel pela mão. Vem comigo. Subiram até o quarto dos fundos. Henrique abriu um cofre embutido na parede. Tirou de lá um pendrive, um envelope grosso e um celular novo. Se acontecer alguma coisa, você pega isso e vai até esse endereço aqui. Entregou um cartão. É um jornalista que eu confio. Mas vai dar tudo certo. Só tô me prevenindo. Miguel pegou os itens e guardou. Eles vão tentar apagar minha história. Mas já é tarde. Eu sou a prova viva. Henrique colocou a mão no ombro do irmão. E eu sou a pessoa que vai fazer o mundo ouvir. A manhã começou estranha. Henrique acordou com o celular apitando sem parar. Notificações de mensagem, e-mail, alertas de notícias. Ele não entendeu na hora. Pegou o aparelho e viu uma enxurrada de mensagens com o mesmo assunto. Nota oficial. Fundação Cury nega envolvimento em suposto caso de desaparecimento. Irmão de artista de rua inventa sequestro para autopromoção. Empresário Henrique Vasconcelos é acusado de perseguir ex-funcionária da assistência social. Ele sentou na cama, coração batendo acelerado. Miguel, que dormia no quarto ao lado, apareceu na porta com cara de susto. Tá tudo bem? Henrique passou a mão no rosto. Eles começaram. Ligou a TV da sala. Um jornal matinal mostrava uma repórter de blazer vermelho, voz séria, lendo uma nota. A Fundação Cury, através de seus advogados, informa que Nádia Cury, ex-assistente social, nunca esteve envolvida em atividades ilegais e que os boatos divulgados por Henrique Vasconcelos são infundados. A fundação alega estar sendo vítima de calúnia e promete ações judiciais. Miguel sentou devagar. Ficou olhando para a TV, sem piscar. A imagem cortou para Marcelo Nogueira em entrevista. Terno alinhado, cabelo ajeitado, cara de quem nunca suou na vida. É triste ver pessoas usando tragédias pessoais para tentar destruir o trabalho de uma vida inteira. A Fundação Cury cuida de centenas de crianças. Transformamos histórias. E agora, infelizmente, estamos sendo atacados com mentiras absurdas. Henrique desligou a TV. O cara que apagou sua existência tá te chamando de mentira na frente do país inteiro. Miguel ficou calado, a boca levemente aberta, como se não soubesse o que sentir. Lúcia entrou com o celular na mão. Henrique, você precisa ver isso. Mostrou um vídeo circulando nas redes sociais. Uma montagem feita às pressas, misturando imagens de Miguel na feira, cortes do abraço com Henrique e legendas como montagem emocional ou verdade, o artista sem identidade. E se tudo não passar de um golpe de marketing? Eles estão tentando desacreditar tudo, ela disse. Henrique levantou, andou até o escritório, fechou a porta, ligou o notebook, entrou em contato com Roberto. Eles soltaram o primeiro ataque. Como vamos reagir? Do outro lado, a voz de Roberto parecia cansada, mais firme, com mais verdade. Tô montando um dossiê com provas digitais, registros cruzados, assinaturas, até fotos de Nádia com políticos e juízes da época. Mas precisamos de algo que tenha força popular, algo que as pessoas sintam. Um vídeo, um depoimento, algo impossível de ignorar. Henrique olhou para a tela, pensou por alguns segundos. Miguel vai falar. Roberto hesitou. Ele tá pronto para isso? Não sei, mas não temos outra escolha. Henrique desligou e voltou para a sala. Miguel ainda estava sentado, encarando o vazio. Eles estão me chamando de mentira, né? Henrique se sentou ao lado. Mas você é a prova viva de tudo que eles apagaram. Como é que se defende de gente que controla tudo? Falando, mostrando quem você é, contando a sua parte, do seu jeito. Miguel ficou um tempo em silêncio. Depois se levantou. Foi até o quarto, pegou a prancheta, puxou uma folha nova e começou a desenhar. Henrique observou de longe. Em poucos minutos, Miguel desenhou o rosto dele mesmo quando era criança, ao lado de uma mulher sorrindo e um menino mais velho de mãos dadas com ele. No fundo, o piano. Embaixo escreveu: "Não fui apagado. Só fui escondido."
A gente vai gravar isso. Agora, Miguel disse. Henrique pegou a câmera do escritório, ligou, posicionou na sala, com o quadro ao fundo e o piano ao lado. Miguel sentou em frente, olhou para a lente e começou a falar. Meu nome é Miguel Vasconcelos. Fui tirado da minha casa com 5 anos de idade. Passei por orfanatos, por ruas, por mãos de gente que me tratou como mercadoria. Me deram outro nome. Esconderam minha história. Mas eu sobrevivi. A voz dele tremia no começo, mas foi ficando firme. Eu desenhei minha vida porque minha memória tentava me lembrar de onde eu vim. E hoje eu voltei. Me encontrei com meu irmão. Revi minha casa. Revi o piano da minha mãe. Isso aqui não é uma invenção. É a vida que me foi roubada. Henrique parou de gravar. Miguel ficou ali, parado, em silêncio. Lúcia entrou com os olhos marejados. Isso vai virar o mundo de cabeça para baixo. Que vire. Henrique respondeu. Chega de deixar gente como Nádia e Marcelo escreverem as histórias por cima das nossas. Naquela noite, eles postaram o vídeo. Em menos de 1 hora começou a circular. As visualizações subiram rápido. Comentários de todo o tipo surgiram. Gente comovida. Gente revoltada. Gente dizendo, eu conheço alguém que passou por isso também. Gente contando suas próprias histórias. Marcelo viu o vídeo numa sala escura, sozinho, com a mão tremendo no celular. Ele não devia ter aparecido. Ligou para alguém. Já passou do tempo de resolver isso. Do outro lado da linha, silêncio. Depois, uma resposta seca. Quer que eu vá até lá? Marcelo respirou fundo. Vai. Henrique acordou cedo, antes do sol invadir a mansão. Sentou-se na varanda com uma xícara de café que estava fria. O jardim estava quieto, normal. Mas ele via um mundo diferente agora. A reconexão com o irmão, a verdade aparecendo. Isso fazia tudo parecer novo e frágil ao mesmo tempo. Ele sentiu o peso de todas as promessas feitas. A de criança, a de adulto. A promessa de encontrar o irmão, de trazer de volta a família que ficou. Ele pensava, e agora? O que eu faço com isso? Podia ir atrás de vingança. Podia usar o dinheiro, os contatos, a mídia, para esmagar quem tivesse relação com o esquema. Mas algo nele dizia que não era esse o caminho certo. Que mais importante era o que ele ia construir daqui para frente. Miguel entrou, ainda cansado, com os olhos meio inchados de sono. Sentou-se no banco ao lado. Olhou para Henrique e sorriu fraquinho. Você parece preocupado. Henrique olhou para a mão dele, pousada sobre o braço do banco. Eu tô. Por quê? A gente tá junto. Era o que você queria. Henrique respirou fundo. Exato. Mas queria que fosse diferente. Queria que a gente voltasse para casa, resolvesse tudo e fosse ser feliz de novo. Mas agora sei que ser feliz de novo não vai ser simples. Miguel ergueu a sobrancelha. Por quê? Henrique virou-se para ele. Porque tem gente que vai querer ver você calado. Que vai dizer que você inventou. Que vai tentar tirar isso de você. Que vai fazer você duvidar de novo. Miguel ficou quieto por um momento. Depois baixou o olhar. Eu sei. Eu posso. Henrique disse pausado. Construir algo para te proteger. Para proteger outras crianças como você. Ou posso usar tudo para acabar com quem fez isso. Silêncio. Qual você vai escolher? Perguntou Miguel. Henrique fechou os olhos. Pensou no pai, na mãe, em tudo que passou. As noites sem dormir, as ausências, o vazio. Pensou em como a dor dele se transformou em negócios, em empresas, em riqueza. Mas também pensou no irmão humano, no irmão que sofria, no irmão que sobrevivia desenhando. Tudo isso virou peso e responsabilidade. Ele abriu os olhos. Eu escolho construir. Miguel o olhou com surpresa. Construir? Sim. Se eu perder tempo lutando só para destruir, posso ganhar a guerra e perder você. Posso ganhar e continuar vazio. Mas se eu construir, eu te trago de volta para casa. Mas também trago uma casa para você. Que seja segura, que tenha luz, que outros meninos e meninas não vivam como você viveu. Miguel sorriu com sinceridade. Vamos fazer isso juntos? Henrique assentiu. Juntos. Então ele se levantou, pegou o telefone e fez ligações. Chamou Roberto, organizou uma reunião com advogados, com jornalistas de confiança, com pessoas que trabalham com crianças. Começou a traçar o plano da fundação, porque não era só sobre encontrar justiça para ele, era sobre transformar justiça em algo que pudesse amar, que pudesse curar. Lúcia apareceu, levou uma pasta. Aqui estão os primeiros documentos. Nome da fundação, estatuto, local. Henrique sorriu. Perfeito. Vamos chamar de Fundação Vasconcelos. Irmãos Unidos.
Miguel apertou a mão dele. Gostei. Mais tarde, Henrique foi ao quarto da mãe. Ficou ali sozinho por alguns minutos. Era como se a casa inteira respirasse com ele. O quadro dos 2 meninos girava levemente na parede. Ele olhou para ele e disse: promessa feita, promessa cumprida. Depois, saiu do quarto e voltou para o hall principal. Chamou os funcionários. Disse que a casa ia mudar. A mansão continuaria sendo dele, mas o mundo ao redor ia mudar. Não era hora de mudar de casa. Era hora de mudar de vida. Quando o sol se pôs, Henrique e Miguel se sentaram no piano. Miguel tocou. Henrique abriu uma garrafa de suco. Riram. Choveram palavras simples. Você lembra disso? Lembra daquele verão? Vamos almoçar juntos no domingo. Quando a noite caiu, Henrique olhou para o irmão. Obrigado por me ensinar a ter sonhos de novo. Miguel apertou o braço dele. Obrigado por não desistir. E ali, entre teclas desafinadas e risadas silenciosas, Henrique fez a escolha que mudaria tudo. Não só para ele ou para Miguel, para muitos que nem sabiam que existiam. Na manhã seguinte à decisão, a mansão parecia diferente. O ar estava leve, apesar de tudo o que ainda rondava a casa. Henrique entrou na sala de estar com uma pasta de documentos debaixo do braço, e Miguel veio logo atrás, com a mesma mochila que usou na feira, porém agora com mais convicção no andar. Lúcia os acompanhava, com uma planilha aberta no tablet. Os funcionários olhavam para eles com curiosidade. Havia um brilho novo nos olhos de Henrique. Eles sentaram numa mesa grande de reunião que Henrique mandou instalar na antiga sala do conselho, agora transformada em núcleo da fundação. Sobre a mesa, havia canetas coloridas, blocos de notas, mapas de cooperação, café passado. Henrique abriu a pasta e disse: essa vai ser a sede da Fundação Vasconcelos. Aqui, na mansão. Mas não apenas para nós dois, para todo mundo que precisa. Miguel olhou ao redor, tocando o braço da cadeira como se quisesse ter certeza de que aquilo era real. Não só encontro de irmãos, é encontro de esperanças, disse Henrique. A fundação vai funcionar como apoio para crianças desaparecidas, para famílias que perderam alguém, para quem ficou sem nome, sem história. Vamos recolher desenhos, documentos, depoimentos. Vamos transformar dor em ação. Lúcia apontou para o tablet. Já conversei com advogados, contadores, ONGs parceiras. Temos orçamento, temos estrutura. Falta definir equipe, prioridade de projetos e comunicação. Henrique sorriu. Excelente. Vamos definir agora 2 projetos iniciais. Localizar crianças desaparecidas no país e fornecer suporte para quem reencontrou familiares, para que essa volta seja segura. Porque a gente sabe que sobreviver não é apenas achar alguém, é conseguir viver junto depois. Miguel assentiu. E desenhar pode ajudar. Eu quero trabalhar com arte. Quero que crianças que não têm história parem de desenhar o vazio e comecem a desenhar o futuro. Henrique olhou para ele com orgulho. Vai ser o símbolo da fundação. 2 crianças de mãos dadas diante de um piano. Que é a sua história, irmão. Vamos imprimir isso em camisetas, cartazes, em panfletos. Miguel sorriu. Vamos desenhar juntos também. Teu estilo com o meu traço. A reunião se estendeu pelas horas seguintes. Listaram cidades-alvo, estados com alta incidência de desaparecimento, ONGs que não funcionam mais direito, e criaram um cronograma. As paredes foram tomadas por post-its com nomes, datas, telefones. Um quadro de avisos com fotos de crianças desaparecidas foi montado. No corredor da mansão, Henrique e Miguel conversaram sozinhos. Você percebe como isso vai além da nossa história? Perguntou Henrique. Sim. Agora tudo isso que senti como sozinho pode servir para ajudar outros que sentem o mesmo. E vai dar trabalho. Vai ter dias que vamos voltar cansados, que vamos ouvir histórias que não queremos ouvir. Mas... Henrique respirou fundo. Vamos fazer junto. Miguel sorriu e assentiu. No almoço, os funcionários da mansão foram convidados a participar. Na mesa grande, Henrique levantou a taça de suco e fez um brinde simples. A nova casa, a nova chance. Aquela promessa feita tanto tempo atrás que agora vira ação. E todos aplaudiram. Havia emoção, havia alguma confusão, mas havia esperança. À tarde, chegaram jornalistas. Henrique deu uma coletiva de imprensa. Miguel estava ao lado dele, com os olhos firmes. Ele segurava um desenho, o que ele fez no quarto alugado com os 2 meninos e o piano, o dia em que eu fui achado. Henrique apresentou. Hoje nascemos oficialmente como fundação, e começamos com essa mensagem.
Ninguém que some deve ser esquecido. Estamos aqui para lembrar, para agir. Câmeras clicaram, microfones vieram, perguntas vieram. Como vocês foram fundo nesse caso? Quem vai pagar pelos projetos? Qual o papel da mansão? Henrique respondeu com calma. Eu e meu irmão fomos direto da busca à ação. A mansão será nossa base. Nossa história servirá como hino. E a fundação é aberta para quem quiser ajudar. Quando a coletiva terminou, Miguel ficou ao lado de Henrique. Pessoas vieram cumprimentar, algumas emocionadas, outras curiosas. Um garoto se aproximou, segurando um desenho. Miguel sorriu. Se quiser, posso dar uma olhada, ele disse. O garoto entregou o desenho. Era de uma casa, de um piano, de um irmão. Miguel sorriu mais largo. Vejo que já começou, confidenciou Henrique. Porém, enquanto a luz da tarde se apagava, em outra sala da mansão, Henrique recebeu um e-mail. O remetente, Marcelo Nogueira. Assunto: retirada de imagem e difamação. O corpo do e-mail era curto, ameaçador. Vocês invadiram direito de privacidade da minha cliente. Tomaremos providências. Henrique fechou o notebook. Respirou fundo. Olhou para a janela. O céu estava escurecendo. O desafio continuava. Miguel apareceu junto. Colocou a mão no ombro de Henrique. Vai dar certo. Henrique sorriu e balançou a cabeça. Vai dar. Porque agora é muito mais que a gente dois. É a força de muitos que achamos. E ali, com os primeiros raios da noite batendo na mansão, a Fundação Vasconcelos começava a funcionar. Em silêncio, mas com certeza. Em dor, mas com propósito. O dia amanheceu com sol fraco, meio tímido, como se também estivesse aguardando algo importante. A mansão estava viva de novo. Funcionários ajeitando cadeiras no jardim, técnicos ajustando microfones, câmeras sendo posicionadas, flores brancas sendo colocadas nos vasos da entrada. E no meio disso, Henrique caminhava pelo corredor, ajustando gravata, respirando fundo. Ele olhava para o retrato antigo dos dois meninos na parede. Era como se olhasse para a promessa que fez quando criança. Sentiu o peso, mas também a leveza de quem está prestes a cumprir. Miguel entrou na sala de estar, vestindo uma camisa clara, calça escura simples, cabelo penteado. Ele parecia tranquilo, mas com os olhos vivos. Aproximou-se de Henrique, deu um abraço rápido. Pronto? Perguntou ele. Mais ou menos. Henrique riu levemente. Sempre que a gente faz algo grande, fico com um formigamento no estômago. Miguel sorriu. Eu tô pronto. Lúcia apareceu no corredor, segurando o sorteio de número dos convidados, lista de imprensa e roteiro do evento. Passou os papéis para Henrique. Tudo certo aqui. Assessores chegaram, imprensa, crianças convidadas da fundação também. Obrigado, ele disse. Vamos lá. Os três desceram para o jardim da mansão. Havia cadeiras brancas alinhadas, tapete vermelho até a porta, uma estrutura de palco simples, um pano cobrindo algo grande no centro, provavelmente o símbolo da fundação. Gente chegava, cumprimentos, abraços, sorrisos contidos. Uma banda pequena afinava instrumentos. Crianças da fundação brincavam no canto, rindo, cartazes nas mãos. A atmosfera era de festa, mas com a gravidade de algo que importa. Henrique subiu ao palco. Olhou para o público. Jornalistas, representantes de ONGs, famílias que tinham reencontrado crianças, voluntários. Respirou fundo. Boa tarde a todos. Ele começou. A voz firme, o sol batendo nas costas. Hoje é mais que um lançamento. É a celebração de uma promessa. Quando eu era menino, prometi ao meu irmão que ia te encontrar. Hoje, ao lado dele, posso dizer que essa promessa virou compromisso com muitos outros. Ele olhou para Miguel ao lado. Essa fundação não é apenas minha e dele. É nossa. De todas as famílias que perderam e esperam. De todas as crianças que tiveram os nomes trocados. O futuro roubado. O silêncio imposto. Miguel pegou o microfone. Eu era uma criança desenhando o que não podia entender. Hoje estou aqui, de frente para vocês. Com nome, com rosto, com irmão. Não só reencontrei a casa. Vim trazer a casa para quem foi deixado fora dela. O público ficou em silêncio. Algumas pessoas enxugaram olhos. Henrique tirou o pano do centro do palco. Ali estava, o símbolo da fundação. Duas crianças de mãos dadas diante de um piano, esculpido em bronze, montado sobre um pedestal. O vento bateu, fez folhas girarem. O símbolo reluziu. Henrique sorriu para Miguel. Eles trocaram o olhar. Que esse símbolo seja lembrança e ação, disse Henrique.
Nem que não fique pendurado só na parede, mas se mova pelas ruas, salas de justiça, corações. Que a promessa que fizemos hoje se renove a cada dia. A banda começou a tocar. Um violino, um cello, notas suaves. Crianças da fundação vieram ao palco, segurando lanternas pequenas, luzes acesas, simbolizando esperança. Henrique e Miguel desceram do palco, caminharam entre as cadeiras, cumprimentaram voluntários. Lúcia os acompanhava com um sorriso largo. Fotos estavam sendo tiradas, microfones gravavam. Um repórter se aproximou de Henrique. Senhor Vasconcelos, qual será o próximo passo? Ele sorriu. Encontrar quem ainda precisa ser encontrado. Hoje começamos. Amanhã vamos mais fundo. Enquanto isso, Miguel caminhou até o piano que estava no jardim, improvisado para o evento, e tocou sozinho algumas notas. A música suavizou, das mais leves. O público escutava. Em volta dele, crianças assistiam. Algumas desenhavam nos seus bloquinhos, copiando a cena. Ele sorriu, fechou os olhos por alguns segundos e tocou a sequência que costumava tocar há anos sozinho, agora diante de outros. No fim da tarde, o evento se dispersava. A luz dourada do sol se apagava devagar. Pessoas saíam em grupos, falavam entre si, abraçavam. Um clima de união, de missão. Henrique, Miguel e Lúcia ficaram por um momento sozinhos perto do símbolo de bronze. Está feito, disse Miguel. Está, Henrique respondeu. Mas não acabou. Eles se abraçaram. Era um abraço calmo, forte, real, sem plateia, só eles três. A noite vinha com promessas mais amplas, e a mansão agora não era só a casa deles. Era um lar e um começo para muitos. Quando a escurecer chegou de verdade, luzes pequenas acesas iluminaram o símbolo, o piano, o jardim. Henrique olhou para cima, pensou na mãe, no pai. Sentiu que algo se fechou e algo se abriu. Eu prometi, murmurou ele para si mesmo. Você cumpriu. Veio a resposta, suave, do lado dele. E assim, com a última promessa feita menino, promessa cumprida homem, a jornada de dor virou caminho de esperança, e o abraço que começou com o reencontro deu lugar ao começo de algo maior.